Fala aí, time, tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, quero aqui desejar um Feliz Natal para vocês. Sou grato a cada um de vocês que está aqui no nosso dia a dia. Deixa a gente participar do seu dia a dia e vocês estando no nosso dia a dia. É muito gratificante, um canal em que neste ano de 2024, né, teve um crescimento bacana, teve aí sua relevância, né, e teve mudanças, né, do início até agora no final do ano. E ano que vem estaremos aí com novas programações, trabalhando diretamente para vocês. Como a gente sempre fala, é para vocês e por vocês. Muito, mas muito obrigado aí a cada um de vocês que faz parte, né, dessa família aqui, a família Podcast Cruz Maltino. Bom, nosso conteúdo hoje, ele vai ser uma reprise, tá? Vai ser uma reprise de uma programação que a gente fez durante o ano, uma programação bacana, né? Então fica com a reprise, mas saiba aí que o canal Podcast Cruz Maltino, ele tem um carinho especial por cada um de vocês aí do outro lado, beleza? Só para não perder o costume, já chega junto com o like, compartilha o link aí para os seus amigos vascaínos e quem não é inscrito, se inscreva aí no canal Podcast Cruz Maltino. Tamo junto? Fica aí então com a reprise. Abraço, até mais! Transforme sua paixão pelo Vasco em moda. Na loja Gigante da Colina West Shopping Campo Grande e na loja Gigante da Colina Bangu, você encontra o estilo perfeito para vibrar com o Cruz Maltino ao lado dos amigos. Não perca a chance de vestir um produto oficial e garanta seu produto exclusivo. Se você é Vasco na veia, sabe onde encontrar qualidade e tradição. Loja Gigante da Colina no West Shopping Campo Grande e na loja Gigante da Colina Bangu. Faça parte dessa história e mostre sua torcida com orgulho. Rapaziada, tá aí, ó. Final de ano chegando, vamos adquirir um produto aí oficial do Vascão, vão comprar pro seu filho, pra você mesmo, pra sua esposa, ou sua esposa comprar pra vocês aí também. Duas lojas que têm um compromisso em entrega, né? Com o seu consumidor, com o cliente. Então tá aí, ó, para falar com a galera da Gigante da Colina de Bangu, DDD 21 967022986. Vou repetir aqui para vocês, o DDD é 21, telefone 967022986. Vai falar ali com o Gabriel, com o Japa, vai falar com o Sartório, o Cláudio, né, que é o dono também, entre outros ali, lá no West Shopping, 21 DDD 975317448, 975317448, DDD 21. Aí você vai falar com a Rebeca, vai falar com a Preta, vai falar com a Orelha, entre outros aí. Então, vá lá, quem é membro do canal já tem um desconto especial aqui nas lojas Gigante da Colina, tanto de Bangu quanto na West Shop. É certo quando é lançamento. Quando é lançamento, demora um pouquinho para você ter aquele desconto especial. Digam, eu não posso ser membro do canal, como que eu faço para ter o desconto? Vai ali e troca uma ideia. Pede um descontinho ali, de repente você consegue um desconto maroto. Não vai ser a mesma coisa de quem é membro do canal, mas você vai ter o seu desconto ali especial junto com as lojas Gigante da Colina de Bangu e também lá na West Shop. E aqui, ó, o Jugart Júnior se tornando membro aí do canal, tamo junto, a aba de comunidade do canal Podcast Cruz Maltino, chega junto ali. Tem o link que só quem é membro consegue enxergar, clicou ali, você vai ser direcionado para o grupo de WhatsApp da família Podcast Cruz Maltino. Tamo junto aí, o Júnior, forte abraço. Bom, Andrezão, vamos lá, né, cara, vamos começar a trazer alguns pontos aqui pra rapaziada, né? E um deles é isto daqui, né, cara? Vamos falar da situação aí em que se encontram os três, né? O Estrela, o David e o Adson. Vamos lá. Primeiramente, o Adson e o Estrela já estão em fortalecimento, né? Ou seja, nada impede deles já iniciarem a pré-temporada para o ano que vem. Então, tanto o Estrela quanto o Adson, os dois fez falta, na minha opinião. O Estrela estava tendo um crescimento, né, André? Bem significativo, estava sendo maduro pela pouca idade que ele tem, estava conseguindo desempenhar um bom futebol. E o Adson, depois de ganhar, né, o seu espaço no time principal do Vasco, optou em fazer a cirurgia aí e retornar.
O Adson está fazendo uma falta tremenda. Nessa formação, André, eu acho que nessa formação que o Felipe utilizou nesses últimos jogos, o Adson iria render muita bola também, né, cara? Já que ele tem esse viés de jogar entrando pelo meio ali e tal. Você acha que o Adson iria fazer muito estrago aí nessa reta final, pelo menos nesses 3 últimos jogos? Ah, com certeza. Se você pensar ali, que você contou com o Alex Teixeira nos 3 últimos jogos, e se você pudesse ter o Adson ali, imagina o Adson no lugar do Alex Teixeira, né? Se você tivesse esse mesmo time que fez aí os 2 últimos jogos e metade lá do terceiro jogo ali contra o Atlético Goianiense, se em vez do Alex Teixeira você tivesse o Adson, eu acho que a gente teria bem mais qualidade, né? O Adson desses daí, é claro, por incrível que pareça, digamos, por mais que a gente tenha rido, zoado do DVD, cara, quando ele saiu fez falta pra caramba. A gente sentiu falta do DVD. Foi um cara que encaixou. O esquema do Paiva encaixou com o DVD e com o Adson. Quando ele perdeu esses 2 jogadores, infelizmente o time desandou, né? Porque tinha encaixado, o time estava redondinho. Os caras não eram super craques, o DVD principalmente. A gente morria de raiva às vezes com ele, mas quando ele saiu fez falta pra caramba, porque o esquema estava bem montado com ele, né? O Estrela, a gente viu nos últimos treinos do Vasco, ele já estava treinando com bola, com o time, né? Já estava mais adiantado. Você esqueceu de colocar aí, mas tem o JP que já está recuperado também. O JP eu iria falar separadamente dele, mas pode incluir o JP, pode incluir. O JP também é um jogador que está recuperado e volta agora dia 27 também. E o Adson, cara, como você falou, né, uma recuperação meio chata, ainda não está trabalhando com bola, mas quem acompanha ele nas redes sociais está treinando muito, né? Tá treinando pra caramba, tá assim, treinando que eu faço assim, fazendo fisioterapia, fazendo condicionamento físico, né? Emagreceu, porque quando ele operou, passou uns dias, teve uma foto dele, tava com a cara redondinha, né? E agora já tá mais magro, né? Já perdeu peso, tudo. Provavelmente porque não poderia fazer esforço, né? Não podia fazer nada, então acabou que o cara deu uma engordada. Outro que eu vi hoje também, só para complementar um pouco aí sobre essa questão de saúde, um cara que voltou a treinar hoje, inclusive no CT do Vasco, foi o Jair, tá? Jair tava treinando no CT hoje. Inclusive, quem é muito ligado, fica ligado nas coisinhas pequenas da imagem, você vê que o CT tá em reforma. Você vê vários andaimes, você vê várias situações ali que mostram que o CT está em reforma, né? Mas o Jair tá treinando. E o DVD, o Emerson Rocha até trouxe hoje pela manhã uma informação lá no programa dele, que deve estar apto para treino, essas coisas disponível para o time ali por volta final de abril, início de maio. Eu acho que o DVD só volta a jogar depois do Mundial de Clubes, ali por volta de agosto, setembro. Mesmo que ele volte a treinar, a gente tem que olhar aí, porque tanto o Paulinho quanto o Jair, eles voltaram a treinar com a equipe, mas demoraram um mês e meio ali para poder atuar. Então, assim, dependendo de como tiver o campeonato, eu acho que o DVD só volte ali para agosto ou para setembro, tá? Eu acho que é o mais provável dele estar voltando. Mas torço muito por isso. Como você está falando do JP, e o JP está recuperado, foi uma já é aguardado, já pro dia 27, hein? Eu acho que ele, Jair, Paulinho, essa galera aí, tirando o DVD, mas o Paulinho e o Jair, voltam no dia 27 para treinar junto. Tem que ir treinando, e a gente quer ver esses caras na estreia do Carioca, para recuperar o tempo perdido, né? Até porque, assim, a gente vai ter um tempo ainda para a Sul-Americana, tá? A estreia do Vasco na Sul-Americana deve acontecer ali só na primeira quinzena de abril, tá? Não é em março. Março é preliminar, inclusive a gente até tem falado isso. Vai ter o sorteio aproveitar, André, é isso daí. É bom trazer também que esse primeiro sorteio não vai incluir time brasileiros, não é isso? E argentinos, tá? Times brasileiros e argentinos já estão classificados para a fase de grupo. Agora é ruim, a única coisa que eu achei ruim, porque eles já poderiam fazer o sorteio para você entender um pouco, até para você fazer sua viagem, né? Porque, olha só, o sorteio da fase de grupos vai acontecer no dia 19 de março e o campeonato, a fase de grupos, começa dia 2 de abril. Cara, para quem quer comprar passagem para você acompanhar o Vasco... Não, esquece, irmão.
Porque vai ser caro pra caramba, mas muito caro, porque o Digão tava todo empolgado, pô, vamos pra Bolívia assistir a final da Sul-Americana, já tava nessa, né? Vamos pra Bolívia. Eu, né? Eu puxei lá, quanto é que eu te mostrei a passagem, Digão, ida e volta? Tava 6 barão, não é isso? R$6.000, isso pra novembro do ano que vem, irmão. E sendo que a final vai ser em dezembro, ou seja, vai ser mais caro ainda. Entendeu? Então, não, é final de novembro, tá? É dia 22 de novembro a Sul-Americana. A final, né? Pode crer. Final de novembro. 22 de novembro, lá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Cara, a gente foi ver a passagem, R$6.000, irmão. Caro. Então, assim... Aqui, Luiz, trazer... A gente vai acabar tendo que fazer isso. Ver a galera, os nossos amigos aí que fazem cobertura, alugar uma van e de A estrada é boa, tá? Não é ruim, não. Tá? Eu falo porque minha igreja, a gente tem trabalho lá em Santa Cruz de la Sierra, e a galera, inclusive, o pessoal da juventude aqui da igreja foi pra lá ano passado, eles foram de ônibus, tranquilo, cara. Foi tranquilão, viagem boa, bem tranquilo. Não, vai ter muita vista bonita, Pelo avião não vai ser meio impossível. Mas só voltando aqui rapidamente também, falar do DVD, do David, pra quem não sabe, ele teve um problema sério, o mesmo problema que teve aí o Jair e o Paulinho no joelho, tá? Foi uma lesão séria, foi um LCA, uma lesão séria, ou seja, tem aí de 9 a 10 meses até poder voltar, né, a atuar, se a recuperação estiver boa. JP é aguardado, o Adson é aguardado, o Estrela é aguardado aí pro dia 27, fazendo ali o início da pré-temporada, tá? O início da pré-temporada. Jair e Paulinho pessoas ali me garantiram que Jair e Paulinho estarão nessa do dia 27 aí também. E a gente vê o Jair fazendo aí os trabalhos já aí que enfatiza mais ainda a informação, né? Isso é interessante. Ou seja, vamos ver aí como vai ficar a recuperação do DVD. Vamos ficar acompanhando e vamos trazer novidades para vocês aí no decorrer das nossas lives, das nossas programações aqui, beleza? Bom, vamos lá, vamos trazer aqui agora, André, uma situação ontem, né? Ontem saiu aí uma situação na reunião lá no Conselho Deliberativo, né? Eu vou ler a matéria, Diogo Dantas, ele trouxe aqui bastidores do clube do Vasco. Direção do Vasco apresenta proposta de recuperação judicial, mas a reunião é suspensa para detalhamentos. Após confusão, o novo encontro deve acontecer antes do Natal. Eu vou ler aqui a matéria toda para vocês. A diretoria do Vasco apresentou uma proposta de recuperação judicial do clube em reunião nesta quarta-feira no Conselho, ou seja, ontem, no Conselho Deliberativo, mas não foi possível voltar se o tema iria adiante. Como houve questionamentos e pedidos de esclarecimento por parte dos conselheiros, o presidente do COD, João Rich, suspendeu a sessão e o clube ficou de fazer os esclarecimentos. O encontro foi tenso, com um bate-boca no final, em função de discordâncias sobre um tema. Uma nova reunião deve acontecer antes do Natal para apresentação do pedido de recuperação judicial. Presentes na sessão, o ex-presidente Jorge Salgado foi contra. A direção do Vasco avaliou as movimentações do fluxo de caixa do clube para entender melhor o momento para entrar com o pedido. O movimento precisa acontecer antes do avanço da venda da SAF para o novo investidor. Andrezão, então ontem lá nessa reunião, teve aí muito bate-boca, muita desconversa entre as partes, uma situação em que faz com que o torcedor, né, cada vez mais desacredite da parte associativa do clube, né? Desacredite, né? Desacredite, eu falei desacredite. Você falou acredite. Mas tranquilo. Eu acho que pode ter saído, mas eu falei desacredite. Cara, mas assim, é muito, cara, desanimador você ver a política do Vasco, e é por isso que eu sou totalmente a favor da SAF, que o futebol saia desse antro, né, de pessoas que querem só o seu ego, né, querem o poder pelo poder. Isso eu não estou falando da gestão atual, mas a gente vê isso aí, né, por parte da política do Vasco.
Cara, é claro que eu li de todos os tipos, de todos os setores, de todas as partes políticas, de todo mundo que teve informação de lá. E uma informação que foi consenso foi que o Pedrinho entrou calado e saiu mudo. Né? Não falou nada, não atuou nada, mas as pessoas que falaram, né, segundo alguns, deixou a entender, por parte de alguns conselheiros, deixaram entender que neste momento o Vasco iria trabalhar primeiro a recuperação judicial para depois se vender o clube, né? Outros já não entenderam dessa forma, que outros já entenderam que a questão da recuperação judicial ajudaria na venda do clube, né? Então assim, isso virou uma guerra e tem a galera da oposição que não quer que se revenda e nem quer que se faça recuperação judicial. Por quê? Porque eles querem o caos para poder, lá na frente, poderem assumir e criar aquela narrativa do caos e poderem fazer as eleições novamente. Então a galera da oposição que vai trabalhar nisso e a gente já sabe quem são a oposição que gosta desse tipo de coisa, né? Mas, agora falando um pouco sobre essa questão da recuperação judicial, eu acho que é importante o clube fazer. Eu tinha uma dúvida, né, que a princípio está sendo tirada. Quem iria fazer a recuperação judicial? A SAF, o associativo, ou ia ser os dois juntos? Porque são dois CNPJs totalmente diferentes. E pelo que o Maca mandou para a gente ontem, a respeito da convocação, fala-se da recuperação judicial no Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Então, no associativo. Se for desta forma, cara, eu sou muito a favor de que se faça o quanto antes essa recuperação judicial, até porque isso, de certa forma, sim, facilitaria a questão da venda, da organização, você deixaria o time mais organizado para venda. Agora, se você faz uma recuperação na SAF, aí, cara, eu acho que você já complica essa questão da venda, você até consegue, mas você desvaloriza a SAF, e isso teria que ser tomado, essa decisão provavelmente teria que ser tomada melhor pelo investidor que fosse entrar. Mas se for feito igual o Botafogo, igual o Cruzeiro fizeram, sou totalmente a favor de que se faça o quanto antes, porque é uma forma de você ganhar um respiro até você vender a SAF, e isso mostra uma segurança maior para quem vai estar comprando, tá? Então essas narrativas que tem que ser colocadas claras. E cara, é o que eu falei, tenho falado desde ontem à noite, e falei hoje de manhã, cara, você quer que essas narrativas acabem? Transmita. Ou faça isso que o Digão colocou. Galera, ó, vocês não podem filmar, mas pode ter uma pessoa de cada meio de imprensa aí, pode ter lá, assistir. Você não pode, você tem que desligar o celular, ou você deixa o celular lá, você não pode gravar, mas você pode escrever. E aí, cara, a gente vai ter pessoas com outros olhares, não de quem está na política, mas de repórteres que estarão ali e vão trazer todas as narrativas de forma correta. Porque é claro que isso que aconteceu ontem vai trazer esse burburinho. Por quê? Porque a galera do Levin vai vir com uma narrativa, a galera do Salgado vai vir com a outra narrativa, a galera do Pedrinho vai vir com outra narrativa. A gente tem três, eu falei isso de manhã, são três narrativas totalmente diferentes. Uma galera que acha que não tem que se revender, né? Uma outra galera que acha que não precisa da recuperação judicial, e a galera que acha que tem que ter recuperação judicial para vender. E cada uma criou uma narrativa diferente. E cria essa guerra de narrativas no Twitter, nos grupos de WhatsApp, nos chats. Fica todo mundo nessa narrativa. E, cara, para acabar com isso, basta se transmitir. Ah, mas tem documentos sigilosos, tem essas coisas. Beleza, então libera os repórteres que estavam lá, pelo menos para assistir e trazer as informações de uma forma correta. Trazer as informações, as narrativas foram essas. Pronto, irmão. Você acaba com a discussão, você acaba com tudo, traz um entendimento melhor para o torcedor, você acaba com todas essas brigas, mas não, cara. Aí eu vou ter que concordar com Flávio Lopes, que hoje de manhã, né, até respondendo um jornalista, que aí, cara, eu acho assim, cara, você quer criticar o que os outros fazem, critica, mas a partir do momento que você ofende, você perde a razão e você não tem argumento. Perde totalmente. E aí o Flávio Lopes veio e deu-lhe uma paulada, irmão. Né?
num estudante de jornalismo que tá aí no canal de YouTube, e, cara, não precisava ter tomado essa paulada. Mas, cara, você não precisa ofender quem trouxe uma narrativa. A gente sempre prega aqui, respeitar as opiniões. Mas o que o Flávio Lopes falou é verdade, cara. Não adianta ficar chateado porque tá se falando, sair bradando em todos os vídeos, não é transparência, transparência, transparência. Na hora de ser transparente, igual uma reunião dessa, não é. É escondida. Escondida, sim, é só para aquele grupinho ali. Aí é claro que vão nascer várias narrativas. Ah, mas aí a culpa não é do Pedrinho. Concordo, porque isso aí tem que partir do João Rich. Poderes são independentes dentro do Vasco, mas aí o seu João Rich, pelo amor de Deus, né? Cara, tem que abrir. Ou você abre para jornalistas estarem lá só acompanhando, ou abre a transmissão. Porque você acaba com essas narrativas. Porque acaba queimando a gestão, acaba queimando. Aí você cria mais ódio entre a oposição, você cria mais ódio entre as pessoas que estão dentro do Vasco, né? Então isso aí precisa acabar urgentemente. Mas, cara, o problema todo é só aí, é só transparência. Resolveu a transparência, você acaba com essas narrativas. E tem uma questão aí também, ô André, que eu já vejo um ponto que pode acontecer. O Pedrinho pode ter a melhor intenção, pode chegar ali e conseguir falar que conseguiu sanar a dívida, conseguiu isso e tudo, tal. Tem uma parte da oposição, que aí eu vou falar que o Pedrinho citou alguns nomes, né? E, de repente, ao citar esses nomes, eles se tornaram ali meio que inimigos mortais, né? Você viu ontem que o que enfatizou legal aí foi o Jorge Salgado falar que é contra, né, a recuperação judicial. Isso daí tomou uma nota grande pra caramba. Jorge Salgado, o mesmo ex-presidente que fez a barbaridade do que aconteceu, né? Ele estava ali como uma pessoa que representava o Vasco. Eu acho que esse motivo do Pedrinho ter exposto publicamente nomes, né, que eu acho que ele fez ali até com o ímpeto dele ali no ato e tal, ele certamente também não fez a modo Bangu, né? Pra já falar assim, ó, tá sendo investigado, fulano, se tiver alguma coisa vai... E o Salgado agora vai ser isso daí, cara. Eu acho que Salgado, mais pra frente você vai ver outros que falaram, que foi citado lá, outros vão falar alguma coisa contra a gestão ou contra qualquer tipo de atitude que essa gestão possa ter e tomar, entendeu? A gente entende, né, um pouco do quesito Vasco, de que a politicagem dentro do Vasco um dos grandes problemas, né, André? Porque ao invés de todo mundo pegar, sentar, se resolverem, olhar, encaminhar apenas o Vasco como foco, a gente vê que não é isso, né? A gente vê que não é assim que funciona lá. Infelizmente, né, acontece isso. Aí vai ter uma outra reunião agora, próximo antes do Natal, é o que estão falando. O que o André falou mais cedo aí, de que o Pedrinho entrou quieto e saiu calado, isso daí eu recebi também de uma pessoa de que aconteceu isso, né? Uma pessoa próxima dessa pessoa pegou e falou, estava na reunião, pegou e falou assim, o Pedrinho entrou na dele, quietinho, sentou, participou e saiu. Né? Então, tem que ser uma semana antes do dia 25 também, né, André? Esse Valdo, eu não sei se você tem pouco tempo que tá aqui com a gente, tá? Mas só para você ter uma ideia, porque ele tá falando assim, ó, engraçado vocês exigindo transparência da gestão Pedrinho na questão do CD, e antes era aberta, né? Todos acompanhavam? Nós acompanhávamos, inclusive nós éramos um dos únicos canais do YouTube a retransmitir. O único canal que retransmitia era a gente. Acho que era o único. A gente acompanhava todas a gente acompanhou e trouxe para trazer para vocês, né, o que se acontecia dentro do Vasco. Para ninguém ficar falando, mas eu não sabia. Não, foi transmitido lá no CRVG e foi transmitido por aqui. Tá? A gente transmitia todas. Tá? E ele não vem imputar a culpa, né, na gente por ter retransmitido, porque a gente acompanhava e retransmitia tudo, entendeu? E, cara, a gente acompanhava as barbaridades, né, Andrezão? As barbaridades que fazia. Então, assim, a gente exige porque eu
acompanhava e eu transmitia aqui junto com o Serjão, principalmente na Live Raiz, que era no horário da Live Raiz. A gente ficava aqui até 10, 11 horas da noite retransmitindo, né? Então, só para vocês, principalmente para vocês, e para a galera também que é nova, que está chegando no canal, a gente sempre retransmitiu, e quando não retransmitia e era possível estar lá, nós estávamos lá também. Lá. A gente participava, quando era permitido, a gente estava lá. Eu lembro que o Serjão e o Mumu, né, o Digão não estava no Rio de Janeiro. Foi permitido uma vez só foi permitido uma vez. Isso, a gente sempre esteve lá para quando foi permitido, a gente esteve lá para acompanhar todas as reuniões. A gente sempre fez questão de trazer essa transparência para o público, porque eles não anunciam no CRVG TV. Então o que a gente fazia? A gente pegava e retransmitia no nosso canal aqui, tá? Então é só para ficar claro. E por mais que eu não goste, eu odeie, e odeie mesmo a gestão passada, tá? Mas era uma coisa que os caras faziam de bom, era o Cenoura. Isso aí eles faziam mesmo. Né, que aí era o Cenoura que transmitia lá, o Carlos, né, que fazia a transmissão, né, autorizava a transmissão. Por vários a gente morria de rir, cara, porque era uma bagunça. Era uma bagunça mesmo. Mas era transmitido, entendeu? Então a gente sabia de tudo, a gente conhecia tudo, e a gente fala aqui porque a gente conhece e tá ali acompanhando sempre. E aí traz essas narrativas, infelizmente são narrativas, né? Então assim, mas igual o outro aí que veio xingar a gente aí, eu tive que até excluir, né? Como sempre vem com os papinhos furados, né? Mas, cara, a gente acompanha, assim, outros clubes também transmitem, tá? Outros clubes transmitem os seus deliberativos, né? Então, cara, isso aí depende de cada gestão. E essa do Vasco acaba, ainda mais por causa dessa política que existe hoje no Vasco, que tá bem... Não, sempre existiu, né? Sempre existiu, né? Mas agora, assim, nos últimos anos parece que tá o trem mais feio ainda, né? Ainda mais depois dos canais de YouTube, essa questão toda, os trens se acirraram muito, né? E as brigas narrativas, de gente ficando de mal, saindo na mão, xingando. Tem canal que abre live só pra ficar falando mal de outro canal. Cara, tipo assim, é tudo política. Tudo por causa aí você vai olhar, tem um político por trás disso. É isso aí. Tem alguns superchats aqui, por exemplo, que o Gilberto botou aqui 2 anos, botou: acredito no Pedrinho 100%, boa tarde, bancada. Tamo junto aí, Gilberto, forte abraço. O Pedrinho vem fazendo, até o momento, eu considero muito boa a gestão dele. Teve aquele período da demora, né, André? Do balanço, aí depois foi explicado o motivo da demora, né? Foi noticiado ali. Outros pontos aí que eu acho que foi interessante. Por sinal, se ele não tivesse tomado a atitude que tomou, o Vasco poderia estar aí de mal a pior, né? Como estava sendo previsto. O Jonathan Chagas aí botou 2 também, tem um busão, né? Um ônibus que sai da Novo Rio pra lá. E André, ó, Novo Rio direto pra Bolívia, hein? Aí, vai. Eu pego aqui de Brasília. Eu pego Goiânia, Brasília, Goiânia, depois Goiânia, Campo Grande, aí eu pego para Santa Cruz e La Serra. Aí eu vi. Enfim. Tá aí. Ô, André, se prepara aí também para você lançar aquele linkzinho do Grupo Free aí pra galera. Já batemos aqui 1.012 aparelhos conectados conosco neste exato momento aqui no canal Podcast Cruz Maltino. Galera, vamos lá, 551 likes, dá para dar uma melhorada nisso daí? Dá para chegar a 500, 600, 700, 1.000 likes. O ideal seria bater 1.000 likes aí pro YouTube estar sempre recomendando para mais e mais e mais vascaínos. E quem não é inscrito, se inscreva aí. Né, se inscreva aí, saiu um aqui, agora estamos com 42.839, estava com 40, agora foi para 39. Então você que está aí do outro lado, se inscreva aí no canal Podcast Cruz Maltino, 4 lives durante o dia, tá? De segunda a sexta, 7h15 da manhã, o Andrezão apresenta aí o Bom Dia Cruz Maltino, Almoça Vasco, às 12 horas que você está assistindo neste exato momento. Às 15h30 tem o Papo com o Maca Vasco, aquele papo bem bacana ali, diretamente com vocês, interação e informação. E às 18 horas também tem aí a live Raiz com o Serjão, beleza? Bom, vamos dando sequência. Oi. Deixa eu só responder aqui um vídeo que eu achei muito boa a pergunta, tá? Eu acho que isso aqui traz dúvida, eu acho que desse tipo de pergunta é legal.
né? O Bruno coloca aí, né? Eu e o Bruno a gente já discutiu algumas vezes aqui, mas eu acho sempre legal essa discussão nossa que é alto nível, bacana. Ele coloca aí, como é possível pensar em vender e ao mesmo tempo pensar em fazer uma recuperação judicial? Essa deveria ser uma decisão do novo investidor. Algo der errado não está certo. Algo de errado não está certo. Olha só, é por isso que eu sempre questiono aqui, Bruno, essa questão. Como será feita essa recuperação judicial? Até agora não foi totalmente esclarecido isso. Ela será feita no associativo, na SAF ou nos dois ao mesmo tempo, né? E ao que se parece, o pouco que eu pude entender, parece que vão seguir o caminho do Botafogo e do Cruzeiro e fazer no associativo. Fazendo no associativo não prejudica a SAF. A SAF pode continuar andando normalmente, não precisa prestar contas e nem dar satisfação para o juiz, porque são CNPJs diferentes. Tá? Mas eu tenho essa dúvida porque a dívida de 700 milhões ela foi repassada para a SAF e ela está no balanço da SAF. Então a minha dúvida ainda é essa. Eu queria entender isso, porque isso que você traz é pertinente e é interessante, porque, cara, se você fizer na SAF, realmente você vai ter que... Cara, você não pode contratar um jogador sem pedir para o juiz da recuperação. RJ, galera, não é Rio de Janeiro não, tá? É recuperação judicial. Tá? Então, assim, você vai ter que pedir para o juiz da RJ. Tá? Se você vai comprar um jogador, aí o juiz vai falar assim, irmão, você tá pagando em dia? As suas contas estão em dia? Aí vai chamar o síndico, os caras estão pagando em dia lá? Estão pagando os credores? Porque a prioridade é contas em dia, né? Contas para o funcionamento da companhia em dia, depois vem pagar credores e só depois, meu irmão, que é investimento. Se você não estiver andando legal ali, você não pode investir, o juiz pode barrerar qualquer tipo de investimento. Mas, se a recuperação judicial for só no associativo e abranger tudo no associativo, a SAF pode andar normalmente igual o Textor e o Pedrinho BH fazem no Cruzeiro e no Botafogo. Tá? Eles compraram, o Pedrinho comprou já em RJ, tá? Mas a RJ foi feita no associativo. Então ele pode investir normalmente na SAF. A mesma coisa o Textor fez com o Botafogo. Eles fizeram o RJ no associativo e ele pode continuar investindo normalmente. Mas essa é uma dúvida muito boa e eu tenho essa dúvida ainda. Está se clarificando para que seja só no associativo. Se for isso aí, eu acho excelente, tem que se fazer agora, tá? Porque isso aí ajuda na questão do investidor comprar, porque já vai mostrar que está organizada a dívida do Vasco. Então, ele só vai ter que chegar e ficar pagando aquilo que tiver por mês, né, de acordo com a planilha que foi entregue, né, e segue a vida investindo normalmente na SAF. Essa é só a minha dúvida, que eu ainda não tenho clareza sobre isso. Show de bola. Bom, vamos lá, vamos falar então agora um pouco sobre o mercado da bola. Um pouco não, né? Bastante, já que do nada brotou nomes aí interessantes e a gente vai falar, claro, de mercado da bola. O primeiro nome que a gente tem que citar aqui é sobre o Danilo, né? O nome do Danilo foi ventilado no Vasco, foi especulado no Vasco nos últimos meses, nos últimos dias, né? Sobre a vinda do Danilo. Bom, o Fabrício Romano trouxe, né? A gente sempre vem falando aqui, sempre ficar atento da onde que é a fonte e sempre dar crédito, né? O Fabrício Romano simplesmente, como a gente vem falando, é um jornalista italiano, especialista em mercado da bola, em que os jogadores e os agentes e os empresários dos jogadores entram em contato com ele para falar o que está acontecendo. E ele trouxe no Twitter dele ontem, se eu não me engano foi ontem à noite, até tarde barra noite, ele falou sobre a situação do Danilo, que o Danilo vai continuar, o Danilo tem desejo de continuar na Juventus, pelo menos até o término do seu contrato. Lembrando que a Napoli, você sabia dessa, Andrezão? A Napoli também tem um interesse em ter o Danilo no seu elenco. Só que o Danilo já esclareceu que deseja continuar aí pelo time da Juventus, né, lá da Itália, até o fim do seu contrato. Bom, é um jogador que seria interessante, principalmente vindo para o futebol brasileiro, né, o André? A gente fala que jogador que tem uma carreira, né, de sucesso lá fora na Europa, e quando vem para o Brasil, traz na sua bagagem, né, muita coisa, experiência principalmente, pode ajudar outros jogadores, pode ajudar o próprio
a própria equipe, seria interessante, mas o cara decidiu aí, quer concluir o seu contrato lá com a Juventus. Bela atitude, ou você acha que de repente pode ter um bem bolado aí? O que você acha? Cara, é um direito dele, né? Até pela grana que se recebe. Às vezes o cara tem alguns compromissos, tem algum projeto financeiro aí que dependa dessa grana ainda que vai entrar da Juventus, né? Eu acho que ele vai cumprir também, até porque vai até o final da temporada. E outra coisa, né? Pô, ele jogou pra caramba ontem, tá? Jogando pelo lado esquerdo da zaga contra o Manchester City. Inclusive o segundo nada gol... mais, nada menos que o City, né? Ele saiu de uma recuperação de bola dele pelo lado esquerdo, ele faz um lançamento lá na frente, e aí sai o gol, aquele gol de voleio, o segundo gol. Acho que é isso, né? Se eu não estou enganado aí. Não é a Nápoles, é o Napoli. Verdade, o Vascaíno. O Napoli, né? Perdão. Então, assim, eu acho, cara, que ele não volta não, tá? Pelo menos por agora, ele não volta. E outra coisa, ele já se declarou para o rival, já se declarou que se voltar a preferência dele é para o Santos e para o rival, ou voltar para o rival. Eu acho meio difícil ele vir para o Vasco. E teve empresários dele que falaram, não lembro com quem, que falaram que saiu esses dias também, que só houve aquele médico sem fronteira, né? O Vasco só fez uma consulta, né? Não houve uma proposta formal do Vasco da Gama, né? Então tem essa questão aí também, né, que a gente está vendo. O Vasco abriu o Médicos Sem Fronteiras e está só consultando, né? Nada de propostas oficiais ainda. Tá aí. A galera gostaria de ter o Danilo aí na equipe do Vasco. Outro nome aí que surgiu ontem foi o do Kaique, né, zagueiro aí, o Matheus Gilbert, né, do pessoal que tá lá no Mário Coelho Vasco. Ele trouxe essa informação do Kaique, que está no Almeria, ex-Santos, que o Vasco fez aí também uma sondagem, consultou a situação do zagueiro. Você tem alguma coisa a falar do Kaique aí, André? Você chegou a ver algum vídeo, alguma postagem, alguma coisa do tipo aí? Eu sei que já participou de seleção de base, é um jogador que era bem visto lá no Santos, né? Cara, pra você ter uma ideia, ele é um jogador de 21 anos, que ele já tá com mais de 100 jogos profissionais, essa informação. Tipo assim, ela veio inicial do Gilbert, mas quem trouxe ela mais completa foi o Pedrosa, né? Juntamente com o Vini Casagrande, né? É um jogador que despontou muito cedo lá no Santos. Com 17 anos ele já estava no time profissional e jogou um campeonato todinho como titular, com 17 anos, né, no Santos, e foi vendido para fora por 7 milhões de euros. Ele é jogador do Giuliano Bertolucci, né? Então, assim, tem um bom empresário, mas está jogando uma Série B, tá? Na Itália, na Espanha, né? O time foi rebaixado. O time foi rebaixado, o Almeria foi rebaixado ano passado, ele jogou a La Liga ano passado, não foram bem, terminaram em penúltimo lugar, né? E ele está jogando lá, mas tá, assim, é um time que está bem fraco. É claro que o time não é rebaixado por causa do cara, mas sempre foi um bom prospecto, sabe? Sempre foi um jogador que era, tipo assim, viam algo muito além dele. De repente, com essa vantagem, com esse negócio aí de ter mais de 100 jogos como profissional, mesmo sendo um jogador novo, uma volta para o Brasil seja o recomeço de uma carreira boa para ele, né? Eu acho que tem que pensar nisso. E é jovem, né, André? É um negócio que ele é muito jovem, cara. Ele é muito jovem, hein? Já tá com experiência. A quantidade de jogos que você pegou e falou aí, pode ser que tenha alguma coisa familiar também que queira fazer com que o jogador volte para o Brasil. Sinceramente, eu não acompanho a Série B do Campeonato Espanhol, né? Só acompanho a Série B do Campeonato Brasileiro nas situações em que o Vasco esteve lá. Caso contrário, nem olho não para não fazer um chamariz, né? Mas é um tipo de um jogador que eu encaixo ele como uma aposta pronta, né? Pode-se dizer assim, que ele é uma aposta pronta, porque já teve aí suas minutagens tanto aqui pelo Santos, no Brasil, quanto lá na Espanha, né? Campeonato Série A e Série B lá na Espanha. Vamos trazer outro aqui, então, André. Vamos falar aqui, esse daqui, quem trouxe foi o pessoal lá do Na Torcida Vascaína, meu amigo Léo, o Deco, junto com o Fabinho, entre outros ali, os amigos ali, né? Amadeu.
Jerônimo, né? Caetzibuena, é isso? Caetzibuena, algo desse tipo aqui, lá do News on the Boys. E aí, vamos falar o que é desse jogador. Eu vi uns vídeos dele, é um vídeo... Ele não jogou, Digão, esse ano, cara. Esse ano não jogou, então aquele vídeo tem um tempo a mais? O cara acho que não tem nem 10 jogos no ano, cara. Esse ano de Não, aí não dá. Aí não dá. Tipo assim, o Léo até ficou bravo ontem, eu tava assistindo a live dele, né? Quando veio essa informação aí do Fabinho. E tipo assim, cara, o Fabinho buscou informação, conseguiu informação lá do empresário que o jogador foi oferecido ao Vasco, tá? Isso daí não foi Médicos Sem Fronteira, não foi uma consulta do Vasco. É um jogador que tá acabando o contrato dele agora. Ele é meio campista, ele joga de segundo volante ou de meia pela direita, tá? Mas, cara, é um jogador que, tipo assim, não dá. Pra mim, aí eu classifico isso aí como cavada. Total. O empresário cavando, já aí fala com um jornalista ali, outro ali, e aí vem essa história, aí o cara começa a ganhar uma notoriedade na mídia, aí vem outro time e contrata. Foi o que aconteceu. Ele viria de graça, André? Ele viria de graça? De graça, porque o contrato dele acaba agora daqui a alguns dias. Né? Acaba agora dia 31 de dezembro. Então, assim, é uma cavada, cara, de empresário igual a do Aleph Manga. O Vasco ali foi bizarro. Ali foi absurdo, irmão. E pior que a galera ainda pedindo, olha, falando, cara, o cara quase mais de ano sem jogar, não jogou nada esse ano. Aí fala, não, o Vasco buscou. O cara não buscou, irmão. E outra coisa, aí o cara vai, menos de uma semana, tá contratado pelo Avaí. Essa é a famosa cavada. O cara usa o Vasco de trampolim para um outro time, para um outro contrato. Então, galera, tem que ficar ligado com isso. Não tô falando que o Fabinho lá tá errado, porque chegou para ele. A notícia que veio é que ele foi oferecido pro Vasco e o Fabinho repassou. Provavelmente, realmente foi passado pro Vasco. Mas, normalmente, quando o empresário passa esse tipo de informação, cara, é cavada para você trazer a notícia, botar o nome do cara em evidência, todo mundo estudar. Só que aí, e outro clube ir lá e buscar, né? Mas quando você puxa os números do cara, até no SofaScore ou no Transfermarkt, onde você puxar, é fraco. Até ri, outro Léo, pô, pelo amor de Deus, irmão, olha os nomes que eu digo aqui. E aí eu volto a falar. Cara, você olha assim, o Flávio Dias esses dias trouxe uma informação de que o Marcelo Santana tá trabalhando pra caramba e tal. Beleza, eu já ouvi esse papo lá atrás também do Paulo outros, Bravo. Né? Tem que trabalhar, irmão. É a função dele, né? Agora, e aí o Flávio traz a notícia que, cara, o Vasco vai buscar de 2 a 3 jogadores que ganham entre 900 e 1 milhão. Cara, eu acho massa. Mas aí quando você vê os nomes consultados pelo Vasco, você fala, cara, não é possível que esses caras o Vasco vai pagar esse valor para esses caras, porque, cara, não cabe. Ou, tipo assim, ou não tem nada a ver, não tem negócio nenhum, não tem, é só consulta mesmo, porque não dá para acreditar que o Vasco tá buscando, os jogadores que o Vasco tá buscando, cara, não é para ganhar nem 300 mil, desculpa, irmão. Não é para ganhar nem 300 mil por mês. Não dá, entendeu? Porque é só garoto. Passar disso aí é superfaturamento em pagamento, né? É só garoto saindo do juvenil, ou é jogador desconhecido como o Jerônimo. Não chega de Jerônimo! Não dá. Né? Então, assim, a gente traz aquilo que a gente falou, a gente vai trazer as informações dos jogadores especulados, dos jogadores que foram oferecidos, dos jogadores do Mais Médicos, né, onde o Vasco faz as consultas, a gente vai trazer. Né? E aí você tira a sua conclusão. Mas, tipo, a minha opinião sobre esse rapaz, o Jerônimo, é uma cavada de empresário. Entendeu? Né? Houve consulta de outros jogadores, mas nenhuma negociação até agora. E eu vi um vídeo desse cara aí muito fraquinho. Tipo assim, o negócio dele é dominou e tocou, não faz nada de... Mas aí você me trouxe aí que só tem 10 jogos? Não, é o Galdames da vez aí lá do News on the Boys. Aqui, o Spadatino botou aqui, referente até, né, sobre aí o Jerônimo, ele botou 2 aqui, ele que é membro do canal, botou, acho que já podemos criar o quadro Cavadas da Rodada, aí ó. Jerônimo, o cavadeiro, né, os empresários dele aí, cavando uma vaguinha dele aí,
né? Doido, Tomara que doido não aconteça. Doido pro empresário dele criar, pra ele cair no Vasco, né? Jerônimo! Ele cai no Vasco, né? Só falta fazer no final. Blaft, né? Aí lascou. Mas esse daqui eu acho que o torcedor gostaria de ter ele, cara. Eu gosto muito do Tietê. Eu acho muito maneiro. A informação aqui é o Felipe Silva, da UOL. Ele trouxe a informação do seguinte: Vasco inicia contatos por Tietê, que deve deixar o Botafogo. O Vasco fez os primeiros contatos para demonstrar interesse na contratação do volante Tietê, que deve deixar o Botafogo no final da temporada. As conversas estão no estágio iniciais e os cruzomaltinos sondam valores e condições de negócio. O jogador de 32 anos tem contrato com o Glorioso até o final do ano e a tendência neste momento é que o clube carioca não renove o vínculo. Além do Vasco, outros 2 clubes brasileiros, um do México e outro da Turquia, consultaram a situação do Tietê nas últimas semanas. O volante irá avaliar o seu futuro nas próximas semanas. Andrezão, Tietê já é um nome que né, é conhecido, um jogador pronto, um jogador que cheira título também, né? Onde que passou aí, buscou sempre estar sendo campeão. Aparentemente, pelo pouco que eu pude saber do jogador, é um jogador muito de grupo também. É um jogador que tem aí uma média boa também no campeonato, nos campeonatos que disputa. Gostaria de ver o Tietê aí no time do Vasco em 2025? O que você acha sobre o Tietê? Não queria ele no Vasco. Eu acho que a gente já tem 2 reforços para esse setor onde o Tietê joga. E reforços internos. É o Paulinho e o Jair, irmão. Né? Eu sei que muita gente quer e tudo, mas, cara, a gente tem o Paulinho e o Jair. O Danilo Barbosa, talvez, ele joga mais de primeiro volante, tá na reserva, até cria do Vasco. Vinha jogando bem até o Gregory chegar. O Gregory, que era um jogador que a gente vinha falando ano passado e acharam que não era ideal para o Vasco, né? O Vasco não quis ir atrás, né? Tava no Inter Miami e acabou virando titular do Botafogo e botou o Danilo Barbosa na zaga. Talvez o Danilo Barbosa eu ainda iria atrás. O Tietê Danilo Barbosa, para quem na base, ele era chamado de índio, tá? Era o índio na época da base do Vasco. E assim, eu acho, cara, que a gente tem os reforços dentro do próprio Vasco, tá? Que é o Jair e o Paulinho, que é essa função aí. Paulinho, cara, pra mim joga muito mais do que o Tietê. Desculpa, cara. Eu acho isso, né? Só coloca o Paulinho pro Tietê. Aí vocês me dizem aí, se vocês querem ou não. Compara que a gente tá tendo a volta do Paulinho e vai ter o Tietê. Qual que você prefere, Digão? Cara, eu gostaria dos 2. Sem brincadeira, no Vasco, gostaria dos 2. Mas como você falou, entre um e o outro, eu iria ficar com o que já tem em casa, né? Que é o Paulinho. Não é melhor pegar muito do Paulinho e investir em outro? De repente, assim, cara, eu ia falar... Um zagueiro, né? Cara, a gente precisa investir em 2 zagueiros bons, cara. A gente precisa ter... Sim. Cara, se a gente tiver dinheiro pra contratar 2 jogadores, vamos contratar 2 zagueiros, cara. Entendeu? Porque, cara, mas eu não vejo todo mal trazer também o Tietê, não, cara. O campeonato ano que vem vai ser maior, né? Não, tudo bem, mas você tem Hugo Moura, Jair e Paulinho. Você tem o Sforza, né? Você tem o Matheus Carvalho, que pode sair, mas pode não sair. Você tem o Barros, que tá voltando. Você tem o Max Mini. Você tem aí o Lucas Eduardo, que tá subindo. Só aí são 8, cara, segundo os volantes. São 8, cara. A gente precisa de um primeiro volante. Porque o Jair e o Hugo Moura fazem... Eles não são... a gente tem que pensar em 2 pontos aí, eu acho, André. Sabe por quê? Sabe qual que é a minha avaliação? A nossa maior crítica nos últimos anos, tirando a parte defensiva desse ano e do ano passado, é que a reposição, pô. A gente sempre falava assim, pô, vai sair, vamos supor, o Jair, quem que vai entrar? Aí vai entrar um menino da base que não tá pronto, entendeu? Eu acho que o Vasco tem que botar como obrigação trazer jogador pronto, em que no ato que precise fazer uma troca, a gente não fica refém de um jogador que tem uma qualidade menor, entendeu? Eu acho que, tipo, por posições, pelo menos em cada uma das posições, deveria, no mínimo, ter um jogador de um nível acima que, se entrar, o time não sente tanto aquele baque de qualidade.
tá entendendo? Nem técnica, nem física. Então, tipo assim, este motivo, eu gosto muito do Tietê, aí junta este motivo em que eu tô reclamando, sei lá, desde que eu abri o canal aqui, que, pô, vai tirar fulano, vai entrar Beltrano que não consegue correr 10 minutos. Então, na minha concepção, o Vasco deveria estar fazendo a consulta, deveria pegar e botar um plano para tentar pegar o Tietê. O Barros. Quem me garante que o Barros vai conseguir jogar em um nível interessante? Ele estava no Amazonas, nem sei se era titular absoluto no Amazonas. É um garoto ainda, entendeu? Aí por isso que eu falo, a gente ano que vem vai estar disputando o estadual, que parte dele vai ser com a galera ali mesclada, depois provavelmente vai ser o titular, depois tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. Se a gente não tiver um elenco real, né, e só tiver jogadores para um time, a gente vai passar sufoco igual passou aí, dor de cabeça, melhor dizendo, dor de cabeça igual a gente passou. Por isso, eu particularmente aprovo a vinda do Tietê, mas não vou discordar de você no quesito em que o Vasco tem que priorizar neste momento o sistema defensivo. Aí eu concordo 100%. Eu falo isso, mas assim, eu acho que assim, se a gente for trabalhar o volante, a gente tem que procurar um primeiro volante. O Tietê não é primeiro volante. Cara, assim, igual ele, pra mim, a gente tem o Matheus Carvalho e o Paulinho e o Jair. Só aí a gente tem 3. Normalmente vão jogar 2, né? Você tem um Sforza que tá numa fase ainda, tipo assim, não é um mau jogador, né? Tem muita gente que gosta, tem gente tá que em adaptação, né? Mas tá em adaptação. Você tem o Max, cara, é um cara que eu acho que ainda vai render no Vasco. Que eu vejo ele estilo do Paulinho. Na hora que ele pegar o ritmo do Brasil, eu acho que ele vai dar muito bom. Então, assim, pra que eu vou gastar uma grana num cara que eu tenho 3 ou 4 da mesma posição? Se fosse primeiro volante, cara, vem que a gente precisa. Vem que a gente, cara, tá precisando mesmo. Mas o Tietê, cara, assim, legal. A gente vai ter lá, vai depender do técnico, mas se a gente mantivesse essa formação igual essa do que terminou o ano com 3 volantes, para mim, o início do ano já começaria com Jair, Hugo Moura e Paulinho. São os 3 volantes titulares. E aí você tem, se não sai ninguém, você tem Matheus Carvalho, Sforza e o Máximo só de reservas para esses caras. Tá faltando um primeiro volante, que não tem, nenhum desses 3 são característicos. Se você traz um Tietê, você tiraria quem? O Jair, você tiraria o Paulinho ou você tiraria o Hugo Moura pro Tietê jogar? Pro Tietê jogar, vou utilizar só as palavras aí, pode? Pode. Vou utilizar. Nessa formação em que o Felipe utilizou, se for mantida, eu tiraria o Hugo Moura. Aí eu tiraria o Hugo Moura, que ficou mais pela direita. Entendeu? O Jair ficou mais centralizado como aquele primeiro volantão. Uhum. Se utilizando essa formação, óbvio, se for mantida essa formação. Agora, se modificar a formação, aí se o Hugo Moura for o primeiro volante, né? Que o Jair jogou bem, e o Hugo Moura também. Só que aí, se tiver de tirar, como você falou, se tiver de tirar, eu tiraria ali, no caso, o Hugo Moura. Eu gosto do futebol do Tietê, cara. Eu acho que ele dá... Apesar dele ser esse volante, cara, ele é um cara de muita articulação, cara. Ele gosta de estar lá na frente, ajudando. Mas a gente tem, cara, o Paulinho, tem o Max, tem caras que, pra mim, cara, assim, o Tietê já tá numa idade também, não é um garoto mais. A gente tem 32, pô, tem futebol pra caramba ainda, André. Sei, cara, mas olha só. Aí, tipo assim, o Jesus colocou ali, não, mas ele seria pra compor o elenco. Pô, pra compor o elenco, cara, eu trago um primeiro volante, cara, assim, pra disputar vaga. Porque a gente não tá precisando de cara pra compor o elenco, a gente tá precisando de cara pra chegar e jogar. Eu acho que agora... o Jair vai ficar como primeiro volante agora, tá, André? Eu tô com essa leve impressão. Cara, a gente não pode entrar nessa onda de Jair ser primeiro volante, porque a gente fez isso lá no passado e passou raiva. O Jair fez bons jogos agora como primeiro volante, porque todo o time jogou articulado ali para ajudá-lo a não se desgastar tanto. Cara, ano passado, pega os nossos vídeos, pega a galera do chat, dá uma olhada no ano passado, tanto que a gente xingou o Jair por trotar em campo sendo primeiro volante. Então, assim, não contem com o Jair como primeiro volante. Eu gosto do Jair como segundo, eu gosto até do Hugo Moura, eu acho que ele jogou melhor como segundo volante. O Paulinho, aquele homem box-to-box que faz ali o segundo volante, ou o terceiro homem de meio de campo ali, muito bem, entendeu?
Então, assim, a gente precisa hoje de um primeirão, um caçador, um cara para estar ali fazendo o ruf-ruf ali bem feito, entendeu? Se é para gastar no volante, vamos gastar no primeiro volante, né? Mas eu ainda falo, cara, vai gastar dinheiro, é para compor, cara, pega essa grana, junta e traz 2 zagueiros, cara. Traz 2 zagueiros, cara, entendeu? E aí a gente vai qualificando o restante durante o ano. Gente, eu tenho condição de comprar 2 jogadores bons. Cara, traz 2 zagueiros, entendeu? Eu ainda tô nessa. Não, assim, não tô falando que o Tietchan é ruim, que não serve. Eu acho que serve, mas eu acho, você olhando o elenco do Vasco, eu acho que tem posições de mais prioridade do que essa do Tietchan, né? A não ser que seja uma oportunidade muito boa, que não vai, tipo assim, não vai fazer falta pra gente grana, a gente tá tranquilo, tem condição de pagar o salário dele? Ótimo, porque vai qualificar. Eu entendo que você falou que o Tietchan vai qualificar, mas eu entendo que hoje o Vasco tem que priorizar outras posições, cara. Eu vi aqui pelo campeonatobrasileiro.com.br, aí eu pesquisei sobre salário aqui e apareceu o Tietchan pelo Botafogo, ele recebe 520 mil. 520 mil. Daqui a pouco eu descobri o salário aqui de um jogador que você vai colocar aí daqui a pouco aí, que eu tô doido pra tá coçando a língua aqui, irmão, que não é possível que esse cara ganhe esse valor, não. Quem que é o jogador, cara? Passa aí, você vai passar a tela aí, é o próximo. Eu acho que é o próximo. Será? Nem eu sei quem que é o próximo, pô. É esse aí mesmo, é esse aí mesmo. Mas eu quero saber a galera aí deve estar contra, a favor do Tietchan, eu quero saber de vocês aí. O que vocês acham? Acho que poderia, iniciando, voltando a retomar aqui a parada, tá? Teve apenas consulta, teve apenas sondagens iniciais sobre o Tietchan. O Tietchan não tem nada cravado com o Vasco, tá? É o mais Fique claro isso daí. É o Mais Médicos Vasco, que houve a consulta, ou pode ser o Vasco Petrolífico, que houve sondagens, né? Que é só isso que a gente anda fazendo no momento. Então não é só chegada, né, André? Que tem aí jogadores que podem sair. Um deles é esse senhor aqui, o José Gabriel ou o Zé Delivery para os mais íntimos. Né? A situação aí que consta é a seguinte, é que lá no Curitiba tem a intenção, só que o Vasco propôs para ele continuar um novo empréstimo, propôs umas situações em que o Coxa não está gostando. Quais são essas situações? Hoje, no atual cenário, o Vasco paga metade do salário do José Gabriel. Sabe quanto que é o salário dele? Daqui a pouco você vai trazer o valor do salário. Segura aí que você vai trazer o valor do salário. Eu imagino que é um absurdo. Né? Eu imagino que seja um absurdo nessa renovação, tá? Nessa última renovação. E também teve, na última renovação, como eu tô falando, teve luvas. E essas luvas o Vasco tá querendo impor, botando junto para que o Coxa pague essas luvas. Né? E com isso o Coxa deu uma recuada, né? Deu uma recuada, que são valores altos. André, qual que é o valor aí que o José Gabriel recebe aí, né, entre o Vasco e o Curitiba neste momento? Olha só, o amigo Rogério Scarione, né, que é da Jovem Pan e é setorista do Curitiba, trouxe a informação que o Vasco quer que o Coxa pague um percentual maior do salário do atleta, que atualmente o Coxa paga 50%, ou seja, o Coxa paga por mês 250 mil. Então o salário do Zé Gabriel é de 500 mil, irmão. 500, irmão. É absurdo. Aí eu vou com os meninos do Nils Colina que colocaram agora há pouco, né? Aí você entende por que o Pedrinho fala da supervalorização e por que o Vasco tem o quinto, tá ali entre os 5 maiores. A quinta maior folha, né? Para cumprir o contrato. Gosto desse tipo de situação. Tá aí. Ô, Janak, eu tô rindo para não chorar, porque é nesse tipo de coisa que aí eu concordo com o Pedrinho, né? Quando entra a questão do superfaturamento. Eu sei que isso pro jogador é ruim quando o Pedrinho fala isso, porque o jogador, você tá me desvalorizando. Mas, cara, quem fez isso não é o jogador. Alguém ofereceu isso para ele, irmão. Infelizmente é isso aí mesmo. Ô, André, aí tipo assim, né? A gente vem ver, né? Vem na nossa mente
algumas imagens, alguns vídeos, né, particulares, né, sobre aquela renovação. Vocês falam o valor do salário do cara, pô, vamos continuar no Rio, né? Como que não, pô? Tá morando num lugar bom, ganhando 500, como que não vai ficar feliz? E é o que eu falo sempre, André. Entendeu porque eu te falei assim, que eu acho que o Maicon não sai, eu acho que esses caras às vezes não querem sair do Vasco? Mas pode acontecer o que aconteceu com o José Gabriel, pô. Vai ser relocado para outro lugar. Sim, mas aí o cara vai assim, beleza, ele vai continuar com o mesmo salário. Mas vamos supor, você acha que o Maicon nessa última renovação não ganha esses mesmos 500 mil? Ganha. Isso eu não duvido, duvido. Se não ganhar mais. Não duvido. E aí você acha que algum time no Brasil vai encarar aí 300, 400 mil para pagar de salário pro Maicon? André, você acha que o Maicon, na idade que ele tá, ele vai sair do Rio de Janeiro? Não vai. Não, se o Vasco emprestar ele para outro lugar, ele vai ter. O Zé Gabriel não queria sair também, pô. O jogador tem que aceitar. Você não empresta se o jogador não aceitar. Não é assim. Rescinde esse trem aí não corre risco nem de ter que ficar para 2026. Mas, André, antes de você estar na bancada aqui junto com a gente no podcast Cruz Maltino, você já me ouviu falar quantas vezes essa frase aqui? Enquanto existir otário no futebol, salários para certos jogadores vão ser altos. Tá aí, cara. Sabe? Os caras acham que entendem de gestão. E olha que eu não entendo nada de gestão esportiva, tá? Mas os caras acham que entendem de gestão esportiva, faz um contrato, amarra o contrato, possibilitando ter mais um ano, depois renovar para mais um ano, paga um salário igual o Rossi recebia, o Zé Gabriel recebe, que não corresponde o que eles bota dentro de campo. Mas enfim, quinhentão. Pedrinho, você vai estar com a bucha aí agora. O lado bom nisso daí, sabe o que é, André? Sabe qual que é o lado bom disso aí? Eu acho que o Vasco vai ter que abrir mão ou vai ter que pagar alguma coisa. Não existe lado bom, não. Não, tem um lado bom. Sabe qual que é o lado bom? Que se o Coxa não ficar, o Zé Gabriel, ele terminou um ano em alta, tá? Ele conseguiu terminar o ano ainda em alta. Na segunda divisão, mas terminou em alta. Ou seja, tem procura de outros clubes. Aí o Vasco vai ter que perder alguma coisa nisso daí. Isso é uma informação ou é um achismo seu? O quê? De times? Não, de times tá na matéria, pô. No próprio, se eu não me engano, tá na Globo falando sobre isso daí. Sobre o Zé Gabriel tá lá falando que ele tem times de olho nele, querendo ele. Entendeu? Então passa logo, cara. Tem hora, cara, que vai ser melhor, assume o prejuízo e passa. Isso aí. Assume o prejuízo e passa, mano. Porque, cara, não vai conseguir. Assume que levou uma galha e pronto, né, cara? Assume isso aí e passa o prejuízo pra frente, porque, cara, a gente não vai conseguir quem contrate ele emprestado pra pagar mais do que 250 mil pra ele. Não vai conseguir, Digão. O Coritiba não vai aceitar. E o pior é que, se eu não me engano... Deixa eu ver se eu anotei aqui, só para saber. Eu acho que é final de 25, o final do contrato dele com o Vasco, é isso? 25, é 26. Ele renovou 2 anos, não, é 25. Termina agora. Agora eu tenho então medo. Teve procura de outros clubes aí. Mas tomara, cara, assume o prejuízo e passa para frente, mano. Porque, tipo assim, cara, eu acho assim, cada jogador tem o seu valor, né? Cada jogador sabe o que merece ganhar, tudo. Mas, cara, aí, infelizmente, a gente olha pro Zé Gabriel e, assim, pro Vasco não vale. Para outro time pode valer, para qualquer outra família dele, para ele pode valer. Mas, desculpa, irmão, pro Vasco não vale, cara. E aí, você vê, né, o Galdames ganhava 400 mil, tá? O Galdames veio da Europa e ganhava menos do que o Zé Gabriel. Para você ver, cara. O Rossi ganhava mais, né? Ou é menos? Não, o Rossi ganhava menos também. O Rossi ganhava menos também. Mas são... meu pai do céu. O Rojas, olha só, a gente tá falando Zé Gabriel, Rojas, Rossi e Galdames. Isso aí é quase 200 milhões, 2 milhões, tá? Quase 2 milhões, cara. Mês. Olha só, quase 2 milhões mês, cara. É isso aí, Luiz. Como é que maltrata o nosso Vasco, cara? Pra você ver como é que é, né? Não, chega a ser broxante a gente falar disso aí. Sabe por que eu acredito que não é fake news? Porque quem trouxe essa notícia é um setorista do Coritiba, tá?
E ainda alguém perguntou para ele, mas é isso mesmo? Ele falou, é o que está no contrato do Vasco. O Coritiba paga 250 mil por mês para ele. Tá? É um cara que está lá dentro do Coritiba. Não é do Vasco, é um cara de fora. Entendeu? Que traz isso. Então, eu só acredito por conta disso aí, cara. Pô, eu também acho 500 mil pesos para ele argentino já tava caro, irmão. Nossa senhora. Concordo. Quem botou isso aí? Gênio. O Sérgio Teixeira. Gênio. Enfim, né, cara? Vamos lá. Vamos falar de outros assuntos aqui também que tá até na capa, né? Vamos trazer aí sobre SAF, Vasco SAF, né? E a gente vai trazer essas duas figuras aqui. O André, hoje, antes de começar essa live aqui, a gente estava aqui trocando uma ideia e ele trouxe uma possibilidade. Daqui a pouco o André vai trazer essa possibilidade que pode estar acontecendo. Teorias e das pode... Não, cara, é uma possibilidade real. Mas fez sentido, não fez? Fez, porque é uma possibilidade real, né, cara? Não tem nomes especificamente, mas... né? Ó, vamos lá. Primeiramente, eu vou trazer aqui a matéria do Rodrigo Matos, da UOL. Ele botou assim, ó, foi no dia de hoje, tá, gente? Como o Vasco negocia sua SAF com a avaliação de 1 bi entre grego e italiano. A diretoria do Vasco Associação está em plena negociação para uma possível revenda da sua SAF. No momento, há 2 possíveis investidores na disputa. O grego Evangelos Marinakis, né? E o dono do Olympiacos, Nottingham Forest e o italiano Andrea Radrizzani, dono do Sampdoria e parte do Dazan. Os dois representam caminhos bem diferentes em relação ao processo de transição ao nível de controle da SAF pelo investidor e ao tipo de grupo de cada lado. A diretoria vascaína, comandada pelo presidente Pedrinho, já iniciou que gostaria de um investimento inicial de 350 milhões por uma possível compra de 31% das ações. A avaliação da SAF seria na casa de 1 bi na visão do dirigente. Aí tá aqui, continuando, é preciso haver uma negociação com a ICAP, nova dona da 777, que receberia parte desse dinheiro para repassar suas ações. A partir daí, o Vasco enviou essa semana ao grupo do Radrizzani os documentos financeiros e contratos de clubes para início da due diligência, processo de análise e investigação de uma empresa. Radrizzani não pretende investir sozinho. Sua ideia é trazer outros nomes com ele. Entre eles, seus sócios habituais está a KSI, Qatar Sport Investimento, e a dona da Paris Saint-Germain, e o grupo do... É o dono do 49ers, ou André? 49RS, é isso? Dono do São Francisco. 49ers. É o Qatar Sport Investimento, né, que é a QSI, que é dona do PSG, e a 49ers, que é a dona do São Francisco 49ers da NFL. É NFL, né? Que é dona do Leeds também, que comprou o Leeds do próprio do Radrizzani, tá? É Radrizzani, o cara errou a matéria todinha, o nome do cara. O nome do cara é Radrizzani, não é Radrizzini. Tá? O erro tá na matéria. A possibilidade de outros investidores. A empresa Sportive, uma das maiores agências de marketing do mundo, também é uma parceira habitual na consolidação do negócio. Do lado do grego está como seu intermediário empresário de futebol, Giuliano Bertolucci. Trata-se do agente mais poderoso do futebol brasileiro atualmente. Ainda uma diferença no modelo de negócio. Radrizzani tem conversado diretamente com o Pedrinho e tem se mostrado flexível em relação à transição do controle da SAF. O aporte de 350 milhões seria estruturado em formato de empréstimo com a transformação em ações do clube. Neste modelo, haveria uma transição e o controle contratuaria inicialmente com o Pedrinho, ou seja, iria iniciar com o Pedrinho, mas ao longo prazo iria para o grupo italiano que iria adquirir toda a SAF com mais investimentos. A diretoria da associação, no entanto, continuará a ser ouvida na condução do futebol, ao contrário do que ocorria com a 777. Já no caso de Marinakis, a intenção é a compra total
do controle da SAF do Vasco, ou seja, o Grego é menos flexível para continuar a dividir poder com a associação. Seu grupo de clubes, composto pelo Olympiacos, Nottingham Forest e Rio Ave, tem total controle do Grego. Bertolucci teria papel importante no projeto, não apenas seria um intermediário. Opa, aí eu acho que vai ser o que o Brax, né, queria com o Bertolucci, pode acontecer com o Grego, caso feche, né? Curiosamente, Andresini e Marinakis são conhecidos no mundo do negócio do futebol e têm boa relação, segundo relatos de pessoas em comum, mas neste caso estão em disputa por entenderem que o futebol brasileiro é um novo porto a ser explorado. Aí está falando que, procurado pelo Vasco, a associação informou que não pode se pronunciar pelo assunto da SAF, está em mediações. Andrazão, Grego e italiano, meu irmão, aí querendo a SAF do Vasco, estão tendo aí uma disputa entre os dois. Mas eu quero que você traga aí o ponto, né, que a gente estava trocando essa ideia, sobre o lado do italiano aí, né, que aparentemente é mais flexível inicialmente, né, com essa futura compra da SAF. Quero que você fale aí sobre o italiano, a situação que você propôs, falou comigo aqui antes de iniciar a live também. Vamos lá, Digão, vamos começar sempre trazendo um contexto de tudo, porque é o seguinte, galera, a gente tem, assim, eu entendo que hoje 90% do chat tá abraçado com o Grego, tá? Mas é o nosso papel também trazer as informações, independente de onde venham, né? Se você parar para dar uma ligada nos fatos que vem acontecendo desde que o nome do italiano apareceu, tem um certo fundamento nessa notícia. E a gente tem que trazer, porque, tipo assim, você não pode criar esperança que só tem um cara no negócio, porque, cara, a informação do Lauro Jardim falou o seguinte, que haviam 2, mas só um estava negociando. Ele não fala assim, não é totalmente... Deu-se a entender que o italiano está fora do negócio. E agora o UOL traz uma outra informação. Então, assim, a gente precisa ter, porque depois acontece algo, né, que a gente não queira, tá? E o italiano aparece, aí vai criar uma revolta doida. Então, assim, é bom que você já esteja preparado e sabendo que pode estar acontecendo, tanto de um lado quanto de outro, até para você formar a sua opinião sobre isso, tá? E aqui acontecem algumas coisas, assim, muito estranhas, engraçadas, mas que tem um certo... tipo assim, você vai pegando a cronologia das coisas que foram acontecendo e você vê assim, caraca, velho, as coisas estão se encaixando, tá? Não, porque eu já falei que eu não gosto do estilo de investimento do italiano, tá? Eu acho mais fundamentada a questão do Grego. Já tô deixando isso antes, porque o que eu vou falar aqui, eu vou falar como o cara tá trabalhando o investimento, e aí a gente precisa ligar os fatos. Vamos lá, primeira situação, e aí você liga naquela matéria do GE, que saiu umas 2 semanas atrás, que até o Pedrinho solta saiu tanta notícia do Grego e do italiano que teve preferência de um, preferência de outro, que o Vasco teve que vir a público e falar, não existe preferência. Mas aí você vê que o italiano tá atacando de uma forma diferente, que daqui a pouco a gente vai trazer a do Grego, que o Grego foi conversar com a ICAP. A gente trouxe essa informação na quarta-feira passada, que inicial veio do pessoal do Atenção Vascaínos, a gente estava até lá no estádio na hora, e o Emerson Rocha até veio falar com a gente, que conversou com a gente, trouxe a notícia, a gente deu crédito para eles, que o Grego tinha um representante no Brasil que estava já conversando com a ICAP. Não sei se vocês lembram, eu vou trazer toda uma cronologia para vocês entenderem onde eu quero chegar. Lá atrás, que o Pedrinho ficou chateado porque alguém negociou diretamente com a ICAP. Foi o BTG, você lembra? Que deu aquela revolta toda. Então, assim, observem isso. O Pedrinho ficou chateado lá com o BTG, e aí ficou chateado, até veio a público falando desse negócio aí do BTG e tal, que não tinha nada e tal, e morreu aquela história do BTG. Agora aparece essa notícia aí que o Grego está conversando diretamente com a ICAP, né? E olha a matéria. O Pedrinho ou a gestão quer receber 350 milhões
para a possível compra dos 31%. Cara, quem negocia isso não é o Pedrinho. Os 31% são da ICAP. Quem tem que negociar o valor é a ICAP, não é o Pedrinho. Vamos começando por aí. Só que aí, fala assim, ó, a partir daí o Vasco enviou os documentos, está começando a due diligência, e aí traz a informação, cadê, onde está aqui, tá, o estado intermediário, pá. Ó, o aporte de 350 milhões seria estruturado no formato de empréstimo. Lembra lá da 777 lá atrás com 70 milhões do empréstimo Ponte? Não é possível, né, irmão? E aí depois disso ele fala sobre a questão da forma como está sendo conduzida as negociações. E aí você vê que o Radrizzani tem formatos diferentes de negociar. O que o Radrizzani está fazendo? Está conversando com o Felipe e vai fazer uma transição onde o poder ainda vai ficar na mão do Pedrinho, né, segundo informações deles lá, do Rodrigo Matos. Seria uma transição onde o controle do futebol ainda continuaria na mão do Pedrinho. Aí lembra lá atrás quando o Gé colocou que era o preferido? Aí você começa a criar essa situação. Então é por isso que é o preferido. Né? Porque, cara, eles vão continuar no poder. Porque o Marinacci ele já tem o projeto dele fechado, irmão. Ele quer comprar para ser majoritário para botar o projeto dele em prática. O Radrizzani, ele vai buscar investimentos com o dono do PSG, né? Ou aquele cara que é o dono da Qatar, né? Que é da companhia aérea. E, cara, são um mundo velho de empresas, né? E também tá chamando para trabalhar com ele um cara que já negociou com ele, que comprou o Leeds dele, que é o pessoal do 49ers, o dono do 49ers, que é da NFL, tá? Que são donos também do Leeds, que foi comprado do André Radrizzani. Agora eu estava falando com o Digão o seguinte, vocês lembram que um tempo atrás eu trouxe a informação, também os meninos do Atenção Vascaínos trouxeram a informação, que o Vasco, além do grego, estaria negociando com um grupo europeu, um grupo árabe e um grupo americano. Lembram dessa informação? A gente trouxe aqui, o pessoal lá da Atenção Vascaínos também trouxe essa situação. Vamos lá. Grupo europeu, o italiano. Grupo árabe. Catar fica onde, irmão? Fica no Oriente Médio. Esse pessoal lá também é considerado árabe. E o 49ers fica onde? Nos Estados Unidos. Entendeu? De repente só existem 2 grupos trabalhando a negociação do Vasco, irmão. Vamos ficar ligado nisso. A gente tá todo mundo pensando que é o PIF, tá pensando que é o Fenway. De repente, quando veio essa informação, porque ela é sigilosa, ela veio do escritório aqui de Brasília e tudo, que haveriam esses grupos. Será que não é um grupo só do italiano com o Qatari, né, do QSI, juntamente com o 49ers? No caso, pode ser um grupo formado por mais 2, juntos 3. Um grupo formado pelos 3. Um americano, um árabe e um europeu, que estão formando um grupo só para comprar o Vasco. E aí você tem o grego. Então você fecharia com 2 grupos só negociando com o Vasco, que é onde onde estão vindo todas as informações, do grego e do italiano. Grego e italiano. Cadê o árabe? Cadê o americano? De repente estão fechados no grupo do italiano. Então por isso que eu falo para vocês... Pode ser, é um meio. É uma possibilidade, tá? Eu estou aqui conjecturando com vocês aqui, né? Então, o que eu trago para vocês é isso. Fiquem com a mente aberta, porque antes de não, tá fechado com o grego, tá? Cara, que pode estar ocorrendo isso, tá? Lembre-se que eu falei, o Pedrinho ficou chateado com aquele negócio do BTG, porque negociou diretamente com a ICAP. A gente vai trazer informação aqui agora, daqui a pouco, que o grego, a gente já trouxe isso na quarta-feira passada, que o grego já teria se reunido através de um representante dele aqui no Brasil com o escritório que representa a ICAP 777, eles tinham gostado. Ontem à noite veio uma informação que eles já estariam... A gente vai trazer daqui a pouco a gente vai trazer essa daí mais detalhada. Não, então, mas só para criar o contexto aqui. Então, isso daí
pode estar acontecendo, tá? Eu não vou descartar. Ah, mas o UOL, não sei o que, mas o Rodrigo Matos, eu também tenho umas restrições, porque o Rodrigo Matos, uma época atrás, aí trouxe uns negócios do Vasco aí, nada a ver. Mas, cara, é informação, a gente precisa criar, né, as nossas ideias e tudo, formar nossas opiniões, e a gente precisa estar lendo sobre tudo e vendo sobre tudo. Então a gente vai trazer opinião para vocês formarem a opinião de vocês. Então, assim, não se assuste se de repente isso aí acontecer, tá? Porque é muito fácil o grupo do italiano comprar, porque os caras não estão interessados, pelo que eu estou entendendo, o italiano, ele não está interessado no futebol, cara. Ele está interessado em comprar uma galinha morta, deixa na mão do Pedrinho, Pedrinho controla. Quando o negócio estiver bom, eu vendo para outro. Você entendeu? Então essa é a minha restrição com relação ao que eu estou entendendo sobre o italiano. É um cara que vai comprar, vai ficar um tempo e vai revender. Só que ele tá, pelo que está se falando na matéria, ele vai deixar o futebol na mão do Pedrinho, pro Pedrinho conduzir. Só que eu fico naquela, cara, quem é o doido, e não é por causa do Pedrinho, mas quem é o doido que vai botar, cara, 700 milhões, 1 bilhão, e vai deixar na mão desse associativo depois até de uma briga dessa de ontem? Sinceramente, tem lógica, não. Não tem lógica. Não tem lógica. Mas, tipo assim, o que você pontuou aí... Tipo assim, Matheus, é isso que eu tô falando. Não dá pra levar a sério essa situação, principalmente do italiano, por conta disso. Porque eu acho que ele quer entrar pra comprar uma galinha morta pra ganhar e revender depois. Compra um carro de um cara que é desavisado aqui pra revender depois ali. Essa é a analogia mais perfeita. Você compra aquele carro ali, você sabe que o carro é bom, compra com galinha morta, ele tá com as dívidas lá no Detran, tá com as dívidas ali. Tá com os arranhãozinhos, passa uma cera e revende. Pronto. Você vai ali dar aquela famosa maquiagem, você vai lá, aperta, parcela tudo ali no Detran, deixa tudo acertado e, ó, irmão... Vende aqui, e ganha dinheiro sim. Compra aquele carro de enchente, né? Que encheu de lama até o teto, aí depois você faz uma repaginada e vende. É isso que aparentemente. Eu pensei que era o Léo Lacerda. Aqui, ó, deixa eu trazer aqui. Tem nosso amigo aí pra participar, cara. É só ele brotar, pô, ele tem acesso total aí, o meu amigo Maca Vasco. Maca, antes de você dar seu boa tarde inicial, deixa eu ler uns 3 superchats aqui. Né? Tem a ver com o assunto, né? A Bia botou aqui, ó, Pedrinho quer poder, portanto, quer o italiano, disse aqui. A Bia botou 2 barão aqui no nosso peito, muito obrigado. Aí aqui o Gustavo Oliveira, advogado do Cocão, botou aqui 2 barão, botou controle da SAF com o Pedrinho, é porque ela não tem projeto, ou seja, tá falando que o italiano deixando na mão de quem está hoje, no caso, o Pedrinho, que é o presidente, quer dizer que o projeto da SAF lá não tem nenhum projeto. E aqui ele botou aqui, ó. E ele botou aqui, ó, um grupo já dá confusão, imagina 3, burocracia demais, disse aqui o nosso amigo Gustavão Oliveira, advogado do Cocão. Meu amigo Maca, boa tarde, meu irmão, forte abraço. Eu só quero desejar uma boa tarde para a galera, boa tarde para o Andrezão, boa tarde para o Digão, que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso aí, com grande credibilidade, passando todas as informações dessa confusão, desse imbróglio, e eu até brinco, né, talvez a política vascaína seja a maior justificativa para uma constituição de uma SAF, né, do que a gente viu, ou pelo menos assim, do que a gente não viu ontem e do que a gente leu sobre o que ocorreu ontem, né, sem transparência, sem transmissão. Então é que eu estava escutando vocês, não poderia deixar aqui de dar uma certa opinião, que eu também acho, né, cara? Como é que a gente vai vender uma SAF, mas continua com controle, com esse associativo que a gente quer ver? E daqui a pouco sai o Pedrinho, ó, próximas eleições ganha quem? Ganha Jorge Salgado? Ele ainda pode falar? Ele ainda tem voz dentro de um conselho deliberativo, depois de tudo? Não te dão calafrios quando você escuta na palavra de Jorge Salgado? Então, na verdade, só vim aqui fazer, na verdade, o convite aí para a galera, né? Mais de 1.300 pessoas, e se inscreverem no canal e depois continue aí lá no Papo com o Maca, às 3h30 da tarde, que eu estou preparando aqui a live também, já estou abrindo ela daqui a pouco aí no YouTube, para explicar um pouco o que eu acho que é o que falta, o que é uma recuperação judicial, né? O que é essa bala de prata? Porque muita gente é contra, muita gente está a favor. Será que é o único caminho? Eu acho que é um pouco falta de esclarecimento um pouco para as pessoas
sobre o que estão sendo discutidos, ou não querem esclarecer, ou as pessoas não querem ficar nessa briga mesmo. Então, muito complicado, entendeu, Digão? É difícil até você criar uma certa posição, uma opinião, sem ter os elementos, né? O que o LD tá botando é triste, sim, é um pouco triste o que aconteceu ontem, sem transmissão, mas a gente aqui tenta trazer as melhores notícias para vocês e é mais sempre com enviesada e com fontes, né, verdadeiras. Então já fica o convite aí, Digão, se me permite, hoje eu só vim aqui rapidinho para fazer esse convite aí. Às 13h30 da tarde eu vou pegar um pouco desse viés aí, explicar o que é uma recuperação judicial, não é a antiga falência, sabe? Agora, é uma coisa séria. Outros clubes estão fazendo? Estão, mas estão levando a sério. Será que o Vasco consegue levar a sério um acordo? Esse? Eu acho que talvez essa seja a grande pergunta dentro do Vasco, que... Sabe, ele é um remédio, né, Maca? A recuperação judicial é um remédio ali, meio paliativo também, né? Dependendo de como for, né? Mas é que nem como todo remédio, ele tem que ter sua responsabilidade. E eu acho que o que está faltando um pouco no Vasco são pessoas assumindo a responsabilidade e a gente saber quem são essas pessoas que estão falando. Quem é o líder da oposição? É o Levin? É o Roberto Monteiro? É o Eurico Miranda? Não, o Eurico Miranda morreu há 6 meses, então não pode ser. Quem é a voz da situação do Pedrinho dentro do Conselho Deliberativo? É o Alain Belaciano, mas ele é presidente da Assembleia Geral. Quem é essa terceira vez? O Jorge Salgado falou por quem ainda? Será que ele ainda pode falar? Será que ele ainda representa? Eu acho que são essas confusões dentro do Vasco que tem que ficar bem esclarecidas, cara. E que a gente só... Aí depois coloca a culpa na gente, do influenciador, que fica dando notícia errada, que tá criando confusão. Irmão, era só transmitir, né? Era só transmitir que não tinha esse problema, né? É simples resolver esse BO, né, cara? Só fazer a transmissão da parada. Não, e a gente... pra você, tá? Uma dica para você, acabou de sair uma matéria muito boa aí do GE, do João Guerra e do Zarco sobre a reunião de ontem. Vou dar uma olhada. Eu tô procurando essas informações. Isso aí mesmo, literalmente, saiu agora. Infelizmente, né, a gente tá com o nosso futebol parado, uma pasmaceira, não tem técnico, não tem jogador, não sabe quem vai, quem fica. Uma pasmaceira e a gente hoje, eu já faço esse convite de novo, 13h30 da tarde, eu vou estar um norte mais político. Infelizmente, a gente volta a falar sempre nesse viés um pouco mais jurídico, um pouco político, dando uma... E a gente queria falar de bola, mas não consegue. Infelizmente, eu vejo que muita gente está com muitas dúvidas, né? E não tem onde quem esclarecer. Aí, pelo menos aqui no Papo com Maca, eu espero tentar ajudar aí. Beleza, galera? Vou aqui voltar aqui aos meus estudos. Show de bola. Parabéns aí, eu só queria... 15h30, hein, galera? Fica aí direto com a gente aí que 15h30 o Maca vai estar aí com a sua live, aquele papo diferente, para esclarecer, né, as situações todas aí. Beleza, valeu, gente. Bom trabalho aí, cara. Tamo junto, Maca. Forte abraço. Aqui, o Cristiano botou aqui, ó. A verdade é, o Vasco não quer largar o osso. Quem está lá, né? Muitas das vezes, quem está ou quem esteve lá não quer largar o osso. Essa é a verdade. Bom, vamos lá, vamos dar continuação aqui então, e a gente vai falar, claro, da matéria aí da Rádio Tupi, né? Tupi Esportes. Bilionário grego já tem acordo para comprar parte da SAF do Vasco. Evangelos Marinakis já está palavrado com a empresa que adquiriu a 777. O bilionário grego Evangelos Marinakis já tem acordo com a IKEP para comprar a parte das ações de futebol do Vasco. A seguradora passou a ser dona de 31% do Futebol Cruz Maltino em meio ao processo de falência da 777 Partners. Já tem conversas com o magnata que avançaram positivamente na última semana. Ainda não houve depósito, mas as transações seriam pelo valor de total de 300 milhões. Esse foi o mesmo valor investido proporcionalmente pela 777 para a compra das ações do futebol do Vasco em 2022. Entretanto, completar a aquisição da SAF, o Marinakis precisaria comprar os outros 39% que neste momento estão em arbitragem. Assim ficaria com 70% do futebol vascaíno e passaria a ser o acionista majoritário. Mesmo assim, não há prazo para que essa operação ocorra e tudo dependerá da resposta da diretoria do clube. Marinakis já deverá vir ao Rio de Janeiro antes do final do ano, provavelmente até a semana do Natal.
na vinda, a tendência é que se encontre com o presidente Pedrinho para agilizar os trâmites necessários. O mandatário vascaíno garante que sua principal intenção é vender o futebol do clube. O grego é dono do clube do Nottingham Forest, da Inglaterra, Olympiacos e Rio Aves de Portugal. Né? Em 2022, a 777 Partida adquiriu o futebol vascaíno com um investimento total de 700 milhões. Mas a gestão não gerou bons resultados e após a crise vivida pela empresa no primeiro semestre deste ano, o Vasco entrou com uma liminar na justiça para retomar o controle do futebol. Desde então, a diretoria, liderada pelo presidente Pedrinho, é quem está à frente das ações, né, da frente das associações. Vamos lá, né, cara? Aí é um ponto. Vamos trazer logo de cara também, o André, o áudio aí do Wellington Campos, né? Ele que trouxe essa informação. Então traz aí pra gente o áudio aí, fazendo um favor, você que tá com o comando dela. Eu hoje recebi uma ligação de fora do estado do Rio de Janeiro e a pessoa do outro lado, muito amigo, um baita repórter, eu tenho uma confiança muito grande e é um repórter de credibilidade, e ele me disse: Wellington, fiz amizade com uma pessoa ligada ao grego que está comprando a SAF do Vasco da Gama e anote aí, se você não sabe. A EQEP, que é dona da 777, já se acertou com o grego para a venda dos 31% das ações que a 777 tem e já pagou, né? Então, esse dinheiro tem que ser pago para a EQEP. E a negociação com o presidente Pedrinho está bem adiantada. O Pedrinho já se manifestou a respeito disso, disse que na hora certa vai falar, que não pode dizer como anda, até para não atrapalhar a negociação. Então, estou vendendo pelo preço que eu comprei. Do jeito que me passaram, eu repassei. O grego já adiantou bem o negócio com o Vasco e também já se acertou com a EQEP quanto aos 31% de ações da 777. Tá aí, galera, tá aí. Vamos logo também trazer o outro áudio aí, para depois a gente esmiuçar tudo de uma vez só. Pode trazer o outro áudio aí também, né? Tá. Esse é do Rafael Marques, lá da ESPN. ESPN. Entre o Pedrinho, presidente do Vasco, e também comandante da SAF, e o empresário bilionário grego Evangelos Marinakis, para que ele assuma o controle do futebol do Vasco. Na verdade, é uma negociação que já acontece há mais de 15 dias. E o martelo, com o fechamento dessa negociação, já poderia ter sido batido. E por que não foi? Porque toda vez que acontece uma rodada nova de negociações, o Pedrinho acaba barganhando um valor um pouco maior para o Vasco da Gama. Sempre é bom lembrar que quando o clube foi vendido para a 777, o valor total da operação foi de 1 bilhão 400 milhões de reais. Mas a antiga empresa não pagou sequer 50% dessa quantia para o clube. E isso envolve, evidentemente, contratação de jogadores e também a quitação de dívidas na justiça, tanto as civis quanto as trabalhistas. Agora, a expectativa do Pedrinho, ao repassar esse percentual para o novo investidor, é que o Vasco tenha não só o aporte financeiro, como também o cumprimento dessas responsabilidades. Assim que o mercado soube que o Vasco estava negociando com o Evangelos Marinakis, apareceram outros grupos também interessados em mapear o valor patrimonial da SAF do Vasco e tentar entrar nessa disputa. Mas, por enquanto, são apenas possibilidades, são alguns interesses que não se materializaram em propostas efetivas. O que eu quero dizer com isso para o fã de esporte? O Vasco só está realmente negociando com o Evangelos Marinakis e, inclusive, já até uma troca de documentação entre as duas empresas, a do investidor e a SAF do Vasco, para poder avançar a parte jurídica. Significa dizer que, quem sabe, até o final do ano, o Vasco consiga fechar com esse novo investidor e ele passa a ter o controle do futebol vascaíno em 2025, com um contrato um pouco mais extenso.
Tá aí, galera, tá aí. Antes da gente trazer esse debate aqui, vou novamente pedindo aqui 1.298 aparelhos conectados aqui com a gente aqui, todo mundo junto com a gente, muito obrigado aí cada um de vocês. Se você ainda não deixou o like, deixa o like, isso aí vai ajudar muito o canal aqui, Podcast Cruz Maltino. Temos 797 likes aqui. Então vamos tentar chegar a 800, 900, 1.000 likes aqui para a gente poder, né, tá crescendo dia após dia. São 4 lives durante o dia, de segunda a sexta, de manhã 7h15, 12 horas, 15h30 e às 18 horas aí, para trazer conteúdo de Vasco. Na televisão lá você escuta lá, sei lá, 2 minutinhos, aqui são 2 horas cada live falando de Vasco para vocês aqui, trazendo as atualizações do nosso querido e amado Vascão. E aqui também a inscrição é muito importante, 42.848 inscritos aqui agora. Tá aí do outro lado, não é inscrito ainda, caiu pela primeira vez aqui no canal Podcast Cruz Maltino, chega junto com a sua inscrição também, que é muito, mas muito bem-vindo aqui para a gente continuar nosso crescimento. Andrazão, informações aí sobre o Marinakis, cara, sobre o grego aí que tá, né? A gente viu ali que a informação anterior de que ainda o italiano tá na briga, já tem troca aí de documentos para due diligence, e a gente já viu aí que através da Tupi, a Rádio Tupi, juntamente com seus profissionais, jornalistas ali, repórteres, trouxe de que o Marinakis já tem aí até um acordo com a ACAP, né, para poder fazer aí a aquisição dos 31%. E teve informação recente também de que a empresa do grego é o que estava mais avançado naquela circunstância. Esse apanhado geral aí, meu amigo, Marinakis, ACAP, valor, due diligence, tudo isso daí. Você acha que tem essa possibilidade aí do grego estar bem mais adiantado? Cara, não. Eu falei para vocês que, eu tenho uma preferência pelo projeto esportivo do grego. Mas, cara, eu tenho que ser bem sincero da mesma coisa que eu falei do italiano. A gente tem que ter preparado, porque, cara, informações ainda são todas elas sigilosas. Todos eles têm contratos de sigilo. Porém, todavia, entretanto, o que acontece, cara? A gente está vendo uma guerra de informações e toda vez que o grego aparece, o italiano vem e aparece. Os dois sabem que estão concorrendo. E eles sabem, estão usando a mídia. Os dois são donos de mídias. O grego é dono de jornal. O italiano é dono da Dazan. Tá? E é também parceiro de várias mídias no mundo. Então, cara, assim, eles vão ficar soltando pílulas para tentar ganhar, porque o italiano percebeu, cara, o grego tá ganhando a torcida, eu preciso ganhar a torcida. Então, o que pode estar acontecendo, a gente está caindo em muitas narrativas e tomar cuidado com isso. Porque, cara, valores não vão ser colocados, negociações não vão ser expressas. Não existe, igual eu vi muita gente colocando, o grego comprou já a parte da ICAP. Não. Pode ter tido conversas, eu acredito assim, houveram conversas, estão havendo conversas. O que eu mais entendo nessas situações é o formato, né? E o que eu tento pegar de melhor, porque valores para mim não me interessa, porque, cara, isso aí não vai vazar valores. O que pode se vazar, e o que eu acho que a gente pode tomar como verdades, são assim, eu acredito sim que o grego tenha conversado com o pessoal da ICAP. Sim, o Radrizzani pode estar conversando com o Pedrinho. A forma de trabalho do Radrizzani, sim, pode estar sendo discutida de uma forma mais flexível com o Pedrinho, e a do grego ser um pouco mais o projeto dele. Eu acho que ele está certo, ele não pode abrir mão. Desculpa, quem em sã consciência, querendo um trabalho sério, vai pegar o seu dinheiro, vai comprar uma SAF e vai deixar na mão do associativo que está fazendo essa baderna toda com o Vasco há mais de 20 anos. Está criando essa dívida toda. Quem em sã consciência vai fazer isso? Se eu vou comprar 70% e você é o majoritário, irmão, desculpa, senta aí e assiste. Vou te chamar na hora certa, quando tiver alguma decisão mais séria, vou te chamar porque você tem 30%. Mas eu vou fazer um projeto esportivo sério. Eu quero ser campeão, eu quero ganhar dinheiro,
eu quero tudo, e o Texas tá provando isso aí, né, que só esse ano ganhou mais de 250 milhões de premiação. Então dá para você ganhar dinheiro sendo competitivo, né? Então, galera, a gente tem que tomar cuidado com todas as narrativas, seja de um lado, seja de outro. E seja de um terceiro lado que tentam levantar aí toda hora, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Irmão, o Genova vai ser vendido agora mês que vem, tá? E vai ser o primeiro a ser vendido e a gente vai entender o quanto impacta ou não a questão lá dos Estados Unidos, tá? Ali lá. Os bens não estão penhorados nem bloqueados. Eles têm uma restrição aonde pode-se fazer a negociação, mas a Lender tem que ser comunicada. Não tem nada que proíba vender, tá? Ela tem que ser comunicada e tem que ser feito um acordo para ela receber. Depois que vender, se ela quiser, se você não tiver um acordo, ela pode solicitar o bloqueio do valor que está sendo recebido, se não houver um acordo. Mas até onde eu entendi, não tem nada disso. E aí você tenta pegar, mas o jornal lá de fora falou isso. Pega lá que você vai ver que ele fala de todos os times e quando é o do Vasco, ele coloca separado. Porque o Vasco tomou uma ação antes que tomou o poder da 777, então não envolveria nessa questão. O próprio jornal que você tanto está exaltando e toda hora flodando no chat é o que falou isso, é só ler, né? Então eu leio também. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas narrativas. Eu acho que sim, deve ter tido conversas, o grego não é besta, ele já deve ter sondado a ICAP, e o italiano está tentando uma outra forma, uma outra abordagem, ganhar a direção do Vasco, né? Porque sabe que a direção do viu histórico não tinha tanta voz ativa, então eu vou dar voz ativa para esses caras para ganhar eles. Então são duas narrativas diferentes, e todos eles estão tentando se mostrar para a torcida e conquistar a torcida. Agora cabe você criar o seu formato. Eu acho que o Vasco vai ser vendido, não vai ser agora, igual o Rafa Max falou. Até o final, não é até o final do ano. Eu tô Só muito ano que na vem, linha, só ano que vem. eu tô muito na linha do Lauro Jardim, tá? Depois de fevereiro, irmão. Se você parar a cronologia e o time do Lauro Jardim, é mais correto, tá? Da notícia dele. E pelo Lauro Jardim não ser um cara de esportes, e ele sempre tem as notícias, e como eu falei, cara, ele foi um dos primeiros caras que noticiou a venda do Vasco, e veio certo, todas as informações que ele deu na época foram certas. Cara, eu confio muito assim no que ele vem falando, tá? Em nenhum momento ele falou que o italiano estava fora, ele falou que o Vasco só estava negociando naquele momento com o grego, mas o italiano pode estar começando a questão da negociação, da due diligence por agora, depois da matéria dele, a gente não sabe, né? Então a gente tem que aguardar, né? Eu ainda pendo muito para a venda pelo grego, eu acho que o grego hoje talvez seria a melhor opção, principalmente por quem o cerca, tá? A gente tem o Edu Gaspar, que está chegando para o grupo dele, essa semana passada ele acabou de anunciar que está contratando a CEO da Roma também, está trazendo para a equipe dele, porque ele quer formar um multigrupo forte, com pessoas capacitadas, pessoas que têm a visão de ganhar, de ser campeãs, né, que façam crescer. A gente está vendo que os times que ele pegou, cara, estão todos em crescimento, ninguém tá, tipo assim, você pega o italiano, ele pegou o Leeds, subiu de divisão, depois derrubou e vendeu. Valorizou. Mas, tipo assim, projeto esportivo não tem. Você tá vendo a Sampdoria já tá entrando no segundo ano com ele lá, não conseguiu subir de divisão, né? Então a gente tem que olhar esses projetos esportivos. E uma coisa que o Pedrinho colocou e a gente tem que cobrar a gestão é sobre projeto esportivo. É sobre ter um projeto esportivo vencedor. Não foi o que ele falou, né? Em todas as Exatamente. questões? A gente tem que cobrar isso do Pedrinho. A questão de ter, né, um projeto esportivo. Então, a gente tem que olhar essa questão, tá? E, cara, bom seria que se tivesse mais investidores para a gente ter mais opções e que se a gente soubesse que eles são até para A concorrência fosse maior, né, André? Pudesse estudar o próprio torcedor. Porque, tipo assim, cara, 80% hoje da torcida tá fechada com o grego, irmão. Por quê? Porque tá olhando pro grego e vendo assim, pô, esse cara tem um projeto. Não é só ter grana, o cara tem um projeto. Coisa que a gente olha pro italiano e fala, cara, esse cara não tem, irmão. O cara vai juntar um grupo de investidores, vai pegar o Vasco e vai fazer... E você volta o trauma todinho da 777. Só que aí eu acho que, tipo assim,
Eu sei que vai ter um momento certo do Pedrinho falar sobre isso, mas seria interessante pelo menos falar, cara, a gente tá negociando com grupo tal, grupo tal, grupo tal. Pelo menos isso. Se vai dar certo ou não, porque agora entrou numa celeuma da galera aí desse lance. Vai virar essa guerra, grego contra italiano. E se fecha com o italiano e o grego? Pode acontecer o contrário também, tá? Mas você imagina fechar com o italiano, e aí o grego vai lá e compra o vizinho, tricolor, e daqui a um ano os caras estão batendo campeão de tudo. Mas pode acontecer o contrário também, o grego comprar e o italiano comprar outro time aqui no Brasil e bater campeão. Pode acontecer, mas eu acho pouco provável. Eu acho muito mais provável que aí vai ser escolhas, né, cara? Escolhas é tempo, só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer. Mas hoje, se a gente for ver no papel aí, o grego tá com a vantagem aí, pelo menos diante do torcedor. Isso aí é fato. Não tem pra onde correr, né? Bom, então as próximas horas aí, próximos dias, a gente pode ter algo mais em concreto até, mas o que a gente tem aí são essas duas sondagens. Parte da mídia fala que está tendo uma disputa ferrenha, parte da mídia fala que o grego está à frente, parte da mídia fala que teve preferência pelo italiano, porque teve isso e aquilo, que o italiano vai ter uma porta aberta, a oposição entra junto também. Enfim, a politicagem do Vasco muitas das vezes acaba atrapalhando até o que pode ser o futuro do Vasco, né? Isso aí sempre acontece. O papel da oposição hoje, galera, a gente tem que entender, por isso que eu falo, tome cuidado com as narrativas da reunião de ontem, por isso que eu tô falando sempre, cara, o ideal para não ter essas 3 narrativas diferentes era se transmitir. É simples, cara, transmite. Ou bota um jornalista lá dentro para poder, não precisa filmar, transmitir, mas pelo menos assistir, porque você traz uma narrativa única. Porque você está tendo a narrativa da galera da oposição, que não quer nem a recuperação judicial e não quer nem vender. A gente tem uma outra que é um meio termo, a gente não sabe se é oposição, se é situação, mas quem vendeu o Vasco, o grupo de quem vendeu o Vasco, não quer a recuperação judicial, mas quer a venda. E quem está na situação quer a recuperação judicial para poder vender melhor. Só que, pelo que eu estou vendo na matéria ali, a discussão toda é porque não foi tão clara a forma da apresentação. Tipo assim, não colocou com tantos detalhes. Pô, se não tem tantos detalhes, por que não deixou transmitir? Porque falar, não, porque tem documentos sigilosos. Cara, mas se tá todo... A própria UGE está trazendo agora que não foi tão assim, não é que não foi tão transparente, não veio tantos detalhes assim, e que a reclamação das oposições é que o que foi apresentado não seria tão claro, não foi tão assim a fundo e explicando bem como é que seria essa recuperação judicial, porque a recuperação judicial ela é complexa. O que o Maca vai fazer é muito bacana, porque não é uma coisa tão simples. Ele é algo que acontece que você faz antes de você decretar uma falência, você tem essa opção de você fazer uma recuperação judicial. Muita gente consegue escapar de uma falência fazendo uma recuperação judicial bem feita. É a possibilidade de sair. Mas aí entra nesses fatores que eu venho falando. A recuperação judicial vai ser feita por quem? Porque até agora não foi explicitado isso. Vai ser pelo associativo, vai ser pela SAF, vai ser pelos dois, porque isso aí muda o jogo todinho. Total. Entendeu? Se você faz pelo associativo, cara, beleza, ótimo, né? Você consegue fazer lá e tocar a SAF tranquilamente. Agora, se você faz pela SAF, meu amigo, você travou a SAF todinha. E aí eu acho que não deveria se fazer antes de ter um investidor. Se for fazer pela SAF. Porque você vai travar a SAF, e você vai desvalorizar ela. Então eu quero acreditar que é essa insistência que se vai fazer pelo associativo e vai ter uma tranquilidade maior de se fazer. É isso daí, galera. Galera, vamos lá, vamos trazer pedir, né, novamente para vocês aqui, né? 1.168 aparelhos conectados, a gente não bateu 1.000 likes ainda, André, você acredita? 878 likes neste momento aí, eu acho que a gente conseguiria chegar aí a 1.000 likes fácil. O conteúdo hoje aqui no Almoça Vasco foi de primeiro, trazendo informação, trazendo opinião, trazendo uma leitura para que vocês possam ter a própria opinião também
né, que é sempre válido isso. A gente não quer fazer com que vocês pensem igual a gente, queremos que vocês pensem, né, e possa ter a opinião formada aí de vocês mesmo. Muita gente aqui, eu tô vendo até agora aqui no chat, muita gente falando do grego aqui, ó. Falando do grego, a Janak pedindo aqui pra galera deixar o like, muito importante também o like, sua inscrição, que é muito, mas muito importante. 42.849 inscritos neste momento, a gente poderia chegar aí o mais próximo de 42.900. Se você está aí do outro lado, é a primeira vez e não é inscrito, se inscreva aí. A galera que está acompanhando dia após dia a gente aqui não é inscrito porque não quer se inscrever mesmo, só quer adquirir o conteúdo. Mas enfim, respeitamos também, mas seria interessante ter aí a sua inscrição. Andrezão, 2h14 de live aí, cara. Tamo junto, forte abraço. Amanhã estamos de volta aí, tá? 7h15 da manhã com mais notícias. Até agora eu não tenho notícia para amanhã, mas vamos, porque já tá bem. Ah, meu irmão, mas, deixa eu falar uma parada para você. Agora de tarde para noite, a pouco, tudo pode acontecer no Vasco. Daqui a pouco você vai ver uma bomba surgindo aí. Você vai ver se não vai surgir alguma coisinha assim. Mas estamos juntos, meu irmão. Valeu, cara. Forte tamo abraço. junto. Ó, Deus abençoe todo mundo aí. Né? Mais tarde vai ter live raiz. Tá? Eu acho que o Sérgio vai estar lá direto de São Januário. Acho que é o Digão que vai cuidar aí hoje à noite. Eu vou tentar aparecer. Vai depender do horário que eu chegar. Talvez eu apareça aí mais tarde também. Para botar fogo no parquinho, irmão. Hoje eu tô atrás de fogo no parquinho. Vambora. Obrigado a galera que tá se inscrevendo. Fechamos a live com 42.853. Cara, cada dia mais. Faltam menos de 150, digamos, para 43 mil. Né, cara, graças a Deus. Isso aí. Então, muito, muito obrigado. Faltam menos de 80 likes pra gente bater os 1000 likes. Galera, top, cara. Eu sei disso. Vocês são top pra caramba. Falta muito pouco, né, mano? Falta pouquíssimo. Falta 75, pô. 75. Olha aí. Vai fechar, vai dar certo. Tá, mas obrigado, galera. Tamo junto. Amanhã não esqueça. Esteja aí 7. Opa, hoje foi top demais. Hoje tivemos mais de 700 pessoas simultâneas. É um horário de manhã que eu sei que é um pouquinho chato, complicado. Mas é um horário também legal, porque tem muita gente que tá no trânsito. E, pô, bota no radinho ali, bota no fone, qualquer coisa. Só cuidado, não fica assistindo enquanto tá dirigindo, mas pelo menos ouça a gente. E a gente traz ali as primeiras informações da manhã, aquelas que saem de madrugada, que saem no finalzinho da noite. A gente vem trazendo aí, tá muito top, né? Muito obrigado, cada dia tá crescendo mais a live da manhã. É isso daí, galera. Então tamo junto, forte abraço pra vocês aí. Daqui a pouco, hein? Maca hoje vai cutucar essa parte aí, hein? Olha aí, hein? Hoje que vai Maca... Maca hoje, meu irmão, Maca hoje vai estar trocando ideia ali direto com vocês sobre essa reunião de ontem. Tamo junto, galera. Forte abraço pra vocês e até mais. Valeu!